ovos, manchinha e gente. Quem já provou, já comprovou que não tem igual. É o melhor ovo da cidade, é sensacional. Se liga no que vou te falar. Super graúdo, muita clara, aquela gema linda. Se liga no que eu... Opa, é isso aí, então bora. Bora começando mais um Manchinha Cast, tá? Pra você que tá junto com a gente aí, não sei que horário que você tá assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já dá aquela moral, poxa, vai lá, clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? Clica no botãozinho do like ali também, deixa aquele joia. É muito simples de você estar abençoando a gente, só você fazer isso, tá bom? No final de tudo, quiser também deixar o seu comentário, tá? Sobre esse super bate-papo que vai rolar aqui hoje, seremos muito gratos também, tá ok? Então, desde já, quero fazer um agradecimento aqui à galera que tá dando aquela moral a gente, patrocinando a gente. Se eu não me engano, tivemos um pequeno imprevisto aí, tá bom? Em estar aparecendo aí a logo de vocês hoje, me desculpa, tá? Mas eu quero agradecer aqui a Maitê Dari Fotografia, tá sempre com a gente aí, fazendo um trabalho excelente, tá joia? Então, deixa eu passar aqui o zap da Maitê? Posso? Vou passar o zap da Maitê aqui, tá? Para você entrar em contato com ela. Anota aí, porque infelizmente tivemos esse imprevisto e não foi possível colocar na tela para vocês. Beleza? Então, ó, anota aí DDD 24. Cadê Maitê? Vai, tô te falando, Júlio, essas coisas ao vivo assim, cara. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, Maitê, tira o número daqui, não tirou não, tá aqui, 24 98808 2660, tá bom? 98808 2660, agenda aí o seu ensaio fotográfico com a Maitê Dari, beleza? Agradecimento também a Consuelo, a Morada Lanches lá na Vila Isabel, Morada do Sol, galera da Vila, tá? Quiser aquele lanche top, rápido demais, então só fazer um contato através do zap e chamar a galera da Morada Lanche para estar levando aquele super lanche para você, beleza? DDD 24, número 992136681, tá bom? E agradecer também aos ovos Manchinha, os melhores, maiores ovos de Três Rios e região. Show? Beleza? Chama no zap também, DDD 24 98812 8031, depois a gente deixa na descrição. Tudo bem? Então é isso, vamos que vamos. Pera aí, deixa eu pegar aqui a biografia do cara. Ele falou assim, poxa, cara, dá uma resumida se você quiser, tá? Pô, mas é injusto, o cara estudou tanta coisa, viajou tanto, tá? Eu posso dizer que eu não conheço o Mickey, mas eu conheci o cara que conhece o Mickey, entendeu? Então, melhor do que saber ter o telefone de quem sabe, é isso que eu aprendi, tá bom? Então, eu não conheço o Mickey, mas esse cara conheceu, então vamos lá falar um pouco aqui da biografia dele? Grava aí, vale a pena você ficar do outro lado, tá? Se liga aí, ó. Com formação no Brasil e nos Estados Unidos, é o empresário de destaque com uma trajetória impressionante e diversificada no mundo dos negócios e desenvolvimento pessoal, com uma carreira que começou como estagiário e ajudante de depósito, rapidamente ascendeu através de diversos setores, acumulando várias experiências em áreas como administração, financeiro, compras, comércio exterior e treinamento corporativo, tá? Então hoje ele é um empreendedor super experiente à frente de 4 empresas, tá? Além de possuir sua própria consultoria, beleza? Formação acadêmica inclui aí uma graduação em comércio exterior e uma pós-graduação em gestão financeira. Cara, eu acho que muita coisa aqui vai rolar também durante o bate-papo e você vai saber sobre ele, esse cara que já teve imersões aí, aqui vai rolar uma inveja, tá? Que vai rolar inveja. Já teve imersões e treinamentos com Tony Robbins, não sabe quem é não? Então pesquisa aí. Tá? Tony Robbins, Thiago Nigro, Primo Rico, Wendel Carvalho, Karina Peloy, primeira dama do Wendel Carvalho, Pablo Marçal e os fundadores do G4. Pô, aqui o nível de inveja foi lá em cima, tá? Thales Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon, né? Esses programas intensivos aí aprimoraram as habilidades desse cara que tá aqui, habilidades em gestão, liderança, estratégia e negócio, e uma carreira marcada aí por suas conquistas notáveis e uma educação diversificada. Esse cara é uma autoridade em aceleração empresarial e desenvolvimento de pessoas, combinando aí todo conhecimento
teórico robusto com uma prática empresarial sólida e inovadora. Tive que falar tudo isso porque é mais do que justo. Corta para ele, Rodrigo Junqueira. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Beleza, Obrigado pode falar para a galera aí. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, né? Pela iniciativa de ter esse bate-papo aqui. Eu costumo dizer que todo dia a gente, quando acorda, a gente tem uma oportunidade. Mas depende da nossa atitude, ou seja, do nosso comportamento para isso se tornar realidade. E às vezes foi uma simples mensagem de você me mandar lá no Instagram, querendo se conectar, que fez isso aqui acontecer, né? A gente poder estar aqui hoje para bater um bate-papo e vamos lá, que eu puder agregar aqui e aprender com você, estou à disposição. Exatamente, cara. E assim, na verdade, a gente já se conhece um pouco, né? Assim, pelo menos de corredores da mesma empresa, né? Eu trabalhei um pouco ali no Grupo 1000, né? Por alguns meses. E aí, na hora do café ali, eu lembro você passando para lá, para cá, né? E depois, né? Eu saí do grupo. Foi para um lado, né? Mas, cara, obrigado realmente, cara, de coração, pelo carinho, pela humildade, porra, pelo fácil acesso até, né, até a sua pessoa. E, cara, a gente acorda todo dia e tem uma nova oportunidade de aprender, né? E você hoje, pelo menos hoje, cara, hoje a gente tá gravando esse episódio, gente, dia 19 de maio. Ontem você teve o método VP. Qual já foi Quarta edição. Quarta edição? A quarta turma. Quarta turma do método VP. Isso. E, cara, como que você acha, ou que espera, né, que essa galera tenha acordado hoje, depois do método? Qual foi o retorno? A gente tem um grupo, né, que a gente sempre faz ali de troca, de network, e eu sou um dos primeiros que acorda ali para poder mandar mensagem, porque eu já vivo isso diariamente, faz parte da minha rotina, acordar cedo, enfim, ter meu ritual matinal ali. Atividade física é uma das coisas que eu coloco como uma das primeiras tarefas do dia, justamente para poder ativar meu corpo. E aí eu acordei, já joguei lá no grupo e a galera foi toda atrás, assim, jogando também, falando que o dia começou diferente. Tivemos uma dinâmica lá, onde eu coloco uma pessoa no palco comigo, para que a gente possa ter como uma espécie de mentoria ali, ao vivo, com as pessoas assistindo, onde eu pontuo alguns comportamentos, tanto do mentorado quanto meu, algumas falas, algumas perguntas que eu faço mais direcionadas. E essa pessoa acabou que ficou num comprometimento muito grande ali com a turma. Foi bacana de ver hoje lá no grupo o Thiago podendo participar e jogando lá, ele fazendo a atividade física dele, que era uma coisa que ele queria começar a fazer, principalmente na parte da manhã. Então foi muito bacana de poder ver assim, as pessoas que participaram, que viveram a experiência, tiveram impacto, já colocando em prática, porque é isso que faz a diferença. Cara, e assim, deve ser muito gratificante quando você vê isso acontecendo logo depois de um evento, né, que você proporcionou, né, junto com a sua equipe, para toda essa galera. Você já criou lá então o grupo 4 já, né, da quarta edição, né? Já criou o grupo da quarta edição. Mas, cara, o Rodrigo, cara, um pouco assim, contando um pouco da sua trajetória, você era esse cara que acordava às 6 da manhã para poder fazer uma atividade física, né? E que com o tempo passar isso pra galera. Ou onde você, de repente, viu que, sei lá, tinha talvez alguma deficiência pessoal nessa situação para poder buscar, Alfredo, Wendel Carvalho, Karina, Tony Robbins, cara, para poder, ou foi simplesmente para aprender depois que você já tinha tido uma evolução, ou não, você procurou essas pessoas para ter uma evolução pessoal? Não, cara, assim, a minha trajetória, falando um pouquinho, assim, lá do início, né? Eu sou filho de pais separados, então minha mãe que criou a gente, meu pai tem outra família, então ficou mais com essa primeira família dele. E eu fui aprender através de treinamentos com... Eu lembro que o primeiro treinamento que eu participei foi até pelo grupo do Leader Training, que era Leader Coach, perdão, pelo Sebrae. E esse treinamento já mexeu muito comigo, porque falava muito de liderança, mas voltado para a parte de desenvolvimento humano. De você como pessoa, dos seus comportamentos, da maneira que você agia, de olhar os colegas do time. Eu lembro que isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, que troço interessante, cara.
Você já era uma liderança ali no grupo e aí você foi aprender para poder passar para os liderados? Isso. Ou não? Foi algo que você buscou para você? Não, eu era, na época eu trabalhava na parte de marca própria, eu era gestor de marca própria, eu tinha uma equipe de 2 supervisores e 20 promotores que rodavam as lojas. Então, quando eu participei desse treinamento, foi justamente para poder me desenvolver como líder, né? Automaticamente liderar o meu time, para desenvolver o meu time. E ali eu já acendeu uma chama assim que, cara, nunca mais se apagou. Passou um tempo, eu continuando fazendo minhas funções lá, depois fui trabalhar na parte de comércio exterior, depois da marca própria, fui trabalhar no comércio exterior, fiquei um tempo lá, e aí nesse tempo, cara, eu comecei a fazer um treinamento na área de desenvolvimento humano. Foi aonde, cara, eu despertei mesmo, tipo assim, eu ativei algo em mim que eu falei, cara, esse é o meu propósito. A gente fala muito hoje em dia de propósito, né? De clareza, qual é a clareza do seu propósito? Fica meio filosófico, né? Fica meio bonito. Sim. Mas quando a gente fala assim, cara, qual é o seu porquê? O que você vê nesse mundo? Por que você está aqui? É isso que chama atenção, entendeu? É o que eu costumo dizer com todas as pessoas e até quem está assistindo a gente aqui hoje nesse podcast. Eu acordo todos os dias, cara, e falo pra mim, cara, depois do dia de hoje, a vida nunca mais pode ser a mesma. E eu falo isso em todos os treinamentos, mentorias que eu faço, e eu falo isso até pra você hoje aqui. Vai ser forte isso, hein? Depois do dia de hoje, depois de você que tá aqui assistindo esse podcast, a vida nunca mais pode ser a mesma. Não pode ser porque eu não vou deixar ser. Porque tudo que eu aprendi até aqui, eu vou usar de fato para que possa me levar para o próximo passo, para que eu possa atingir o próximo nível. A grande questão é que quando a gente começa a trabalhar isso, a gente fala de mentalidade. E quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que voltar lá na barriga da nossa mãe para chegar no momento que a gente está hoje, porque a gente vive várias experiências, vários momentos desafiadores, e isso vai contaminando a nossa mente. Vários traumas lá da infância, coisa que às vezes você nem sabia que era um trauma e aquilo te gerou algo negativo em você que te impede. Bloqueio mesmo. Bloqueio. E é isso que impede você de dar o próximo passo. E é isso que te impede, às vezes, de largar algo. O medo de perder, né, é o que te impede de ganhar algo muito maior. Mas, às vezes, é esse bloqueio. Que você fala, não, cara, isso aqui já tá bom. Pô, se eu perder isso aqui, ferrou. Cara, eu falo muito isso aí, Rodrigo. Assim, pelo menos aconteceu com quem passou por aqui, eu partilhei isso. Porque assim, eu identifiquei que eu vivo isso. Que eu vivi isso. Pô, eu sou filho de pais que estudaram até 3ª série, 4ª série. E falavam pra mim assim, não por mal, filho, 2º grau tá tranquilo, tá? Se você tirar, se você conseguir seu empreguinho ali, pagar suas contas, cara... Assim, você não vai estar fazendo mal pra ninguém, tá tudo certo. E tá bom demais isso, entendeu? Não tinha ali aquela mentalidade de evolução. Ó, filho, eu não pude por causa das minhas dificuldades, mas, cara, vai desbravar isso daí, o mundo é seu e tal. Não por culpa deles também. Não, porque era o que era conhecido pra eles. Exato. E eu tento hoje, até esse podcast é meio que isso, tentar romper, cara, um pouco disso. Boa. E assim, não é fácil não, Rodrigo. Não é fácil, cara. Essa mente escassa, cara. Você achar que o bom não é pra você. Ou que você vai estar sendo, cara, até mesmo infiel a Deus porque você tá buscando algo bom. Se você buscar algo material bom, na minha mente eu falava assim, não, cara, que isso? Não precisa disso não. Você não vai levar nada disso, você vai morrer. Exato. Entendeu? E isso tudo tá ligado à nossa criação, cara. A partir do momento que a gente consegue acionar, acessar isso, cara, você começa a ter uma coisa que a gente chama de consciência do que aconteceu. A partir do momento que você tem a consciência, você começa a entender os significados. E o objetivo principal, que é colocar um novo significado em cima disso. Ontem, principalmente na turma lá, tem momentos que a gente fala, como a gente trabalha os 5 pilares, que é espiritualidade, saúde, família, carreira e finanças. Você fala, pô, como é que você consegue trabalhar os 5 pilares num único dia? É óbvio que a gente vê qual deles que mais a gente precisa trabalhar, desenvolver, que vai conseguir melhorar os outros. Sim. A gente fala, por exemplo, de dinheiro, finanças. É um tabu muito grande falar de dinheiro. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, eu mesmo fui criado num meio onde o dinheiro é um tabu. A minha mãe tinha uma dificuldade financeira, ela tinha conta em vários lugares, deixava de pagar uma para pagar outra, mas graças a Deus minha mãe teve muito caráter e honestidade, que foi o que ela passou de melhor pra gente. Sim. E ela nunca virou as costas porque estava devendo alguém, ela nunca deixou de pagar alguém para gastar com outra coisa. Pelo contrário. Ela sempre falava, ó, tá apertado, tá difícil, mas eu vou acertar. Fica tranquilo. Pô, excelente. Tanto que assim, mas foi o que eu aprendi. Na verdade, isso foi o que eu aprendi.
Então eu lembro que até os meus 22, 23 anos, cara, eu vivi endividado. Óbvio que não são dívidas grandes, mas tipo, eu lembro que eu trabalhava e eu usava o meu cheque especial como parte do meu salário. Eu tinha um cheque especial na época, acho que de 200, 250 reais. Ou seja, eu tinha o meu salário e cheque especial. Quando o meu salário caía na conta, já cobria o cheque especial. Aí eu falava, não tem problema não, eu tenho o meu valor aqui que tá o saldo positivo na conta, mais o cheque especial. E assim ficava uma bola de neve. Ver os outros falando assim, cara, eu ganho 5 mil e o meu cartão me dá 5 mil de crédito, eu tenho 10 mil de salário, eu não tô nem aí. Exatamente. Era meio Então, que assim, isso. cara, isso é mentalidade, irmão. A partir do momento que você começa a trabalhar a sua mentalidade, você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. E aí foi o que você falou, a questão de escassez, a questão de crença, eu não mereço. E assim, você falou um pouco antes aqui, quando a gente estava batendo papo, você falou de leitura, cara. Cara, hoje em dia, principalmente com tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, cara, a pessoa que não acompanhar a evolução, ela vai ficar para trás. Porque as pessoas que estão acompanhando, elas estão ano-luz na frente. E a gente fala isso principalmente com relação a livros e leitura. Sim. Cara, você pode ler... Se pegar uma pessoa que fez faculdade, dependente da área, e uma pessoa que leu 30, 40, 50, 100 livros, ela consegue trabalhar de igual para igual, dependendo da área que ela tiver ali. Por quê? Os livros é como se fosse a faculdade. A única diferença da faculdade, obviamente que eu não sou contra, pelo contrário, sou muito a favor, porque eu acho que faz parte do ciclo, mas é a questão de ter uma sequência de aprendizado, onde você passa no primeiro período, aí você vai para o segundo, aí você vai para o terceiro. É só você separar 50 livros e falar, esse aqui vai ser o meu primeiro período, esse aqui vai ser o meu segundo, esse aqui vai ser o meu terceiro. Mas a grande questão não é só adquirir o conhecimento, é principalmente o quê? Aplicar. Eu ia te perguntar isso agora, porque esse é o ponto senão, eu já li, minha meta é ler X livros por ano, tá? Mas e aí? Eu conheci um cara que, o cara foi responsável por fundar a Embraer X, Embraer X, né? Foi executivo lá dentro, hoje saiu e estava na palestra em Juiz de Fora, onde ele teve uma participação e depois a gente bateu um papo lá. E ele falou que ele não consegue ler um livro do início ao fim. Ele vai ler trechos, já consegue pegar a mensagem e vai pro próximo. E vai pro próximo. Bacana. Aí você fala assim, assim eu leio 200 livros. Mas a questão não é a quantidade que você lê, é o que você aprendeu com aquele livro que você leu. E eu já cansei de abandonar livro na metade, no meio do caminho, até mesmo quase no final, porque não estava fazendo mais sentido para mim, cara. Sim. Aí é aquilo, não, eu tenho que terminar. Não, eu tô abandonando porque eu quero, não tô abandonando porque tá chato, não, porque eu quero. Eu abandonei sendo inteligente para poder pegar outro. Sim, exatamente. E você fica ali perdendo tempo. Exatamente, porque às vezes você fica enrolando para terminar porque não tá fazendo sentido para você e às vezes isso te impede de começar outro. Então assim, isso tudo é mentalidade, cara. Quando você começa a ter esse estado de consciência assim, e de dominar isso, você começa a ter uma vida muito mais produtiva. E o método VP ele surgiu principalmente por experiências que eu vivi, tanto profissionais e pessoais, e principalmente falando de espiritualidade. Eu vivi coisas na minha vida que eu jamais tinha imaginado viver e não era nem um pouco da minha criação. Você brincou do Mickey, mas eu conhecia da Disney o Mickey e a Minnie. Bela e a Fera, Margarida, lá, eu não sabia nada do que era, não era da minha criação isso. Mas a partir do momento que eu tive acesso, através de um treinamento, eu fiz o coaching num instituto aqui, que na verdade era do Sul, eles estavam no Rio, e depois do coaching tinha um Master Coach, que ele era nos Estados Unidos. E a gente visitava os bastidores da Disney, tinha um treinamento lá. E eu falei que queria fazer um Master Coach, eu não queria ir para Disney, consequentemente eu ia estar na Disney. E eu coloquei no meu mural de visualização lá o castelo da Disney. Isso foi em outubro de 2017. Quando foi em março de 2018 eu tava lá, cara. Então assim, é sorte. O que é? E isso em vários livros, principalmente de Napoleão Hill, enfim, de vários caras assim, eles falam muito disso. Cara, visualiza. Isso que eu ia perguntar, você mentalizar, você acha que... Muito, cara. Que flui bastante? Muito, pô. Não é nada clichê de ser, não, mentaliza, visualiza, não é. Justamente porque a gente tá falando do poder da mente. Mentaliza o contrário. Pra você ver se você vai sair do lugar. Não sai. Ou seja, se você mentalizar o positivo, o crescente, o progresso, cara, a chance dele acontecer é muito maior. Não é só mentalizar também, obviamente. Tem que estar no caminho, é o primeiro passo, mas o que você está fazendo para isso? Então assim, cara, quando você começa a estudar, realmente a entender o poder da mente, eu tô lendo um livro do JJ, que é Padrões de Alta Performance, que ele pega o livro do Napoleão Hill e acrescenta algumas partes dele, história dele, que ele fala do poder de neurociência e fala do poder da mente.
Aí ele fala, a nossa mente é 90% consciente. Que é o quê? Que é o racional. Que é o levantar a mão, levantar o copo, que é o beber, que é o falar, que é o pensar. É o racional. É o motor. E 10% é a mente criativa. Ou seja, a mente criativa é o subconsciente. Quando eu falo alguma coisa com você, a nossa mente criativa automaticamente já aumenta aquilo. Sim. Então, quando você pensa negativo, vai aumentar o negativo. Aumenta do mesmo jeito. Quando você pensar positivo, ela vai aumentar o positivo. E a sua mente, tipo assim, se eu não me engano, eu vi recentemente, tipo assim, ela não sabe disso. Então, se você escolher mentalizar ou pensar somente no negativo, ela vai te levar pro negativo. Então, Exatamente. assim, né? E se você mentalizar o que é positivo, tipo assim, ela não sabe, ela não vai falar assim, ah, não, isso aí é positivo, não dá. Exatamente. Não, pelo contrário, ela vai acompanhar aquilo dali. E eu quero fazer uma observação, eu falei errado. É o contrário. A nossa mente ela é 10% consciente e 90% subconsciente. Porque o ponto principal que é a criação. Porque o que você racionaliza, você racionaliza. Mas a mente, quando você racionaliza, automaticamente a criativa já vem e aumenta, potencializa aquilo de forma absurda. Então, quando você pensa negativo, a tendência é aquilo pensar no monstro. Eu dou um exemplo bobo. Às vezes você está, por exemplo, numa rua deserta à noite. Você começa a pensar, cara, será que vai ter algum bandido aqui? Será que eu vou ser assaltado? Você fica olhando pro lado. Sua mente já vem, pô, parece que você tá no meio de uma guerra. Mas o mesmo oposto. Se você pensa que, pô, você vai entrar numa competição, você pensa que você tá forte, que você vai, pô, conseguir competir, que você vai estar preparado, que você, pô, começa a vibrar, começa a falar, a gritar, se bater. Pô, isso tudo sua mente vai potencializando. Você fala, pô, eu nasci pra isso, irmão, vamos pra cima. Por isso que você vê, por exemplo, jogadores de futebol antes de entrar, quando, às vezes no vestiário, então até em campo, quando eles acabam de tirar a foto ali junto, bora, vamos! O cara, quando vai entrar um atleta na piscina, ele se bate todo, ativando o corpo. Ativa o corpo, né? Isso tudo é mentalizando, isso tudo é mental. Só que as pessoas, às vezes, banalizam isso. Exatamente. Mas e para essa galera que, de repente, assim, pô, não teve oportunidade de fazer o método VP e no dia a dia, cara, pra acordar, levantar e falar assim, cara... Cara, então, justamente o método VP surgiu da galera que às vezes quer, às vezes não, ela quer, porque, tipo assim, 100% das pessoas que estavam lá, elas foram querendo. Elas geralmente são empreendedores que participam do seu evento? Não, tem muitos... Não é necessariamente. Eles mandam seus líderes, seus gestores, tem empreendedores. É o que eu falo, é para qualquer tipo, qualquer posição de pessoas no seu negócio, ou se você é empresário, porque ele é desenvolvimento humano no profissional. Sim. Até minhas mentorias que eu tenho hoje individual de empresa, eu trabalho a pessoa no negócio. O negócio a gente desenvolve. Não empresa na pessoa. Exatamente. O negócio é técnico, a gente desenvolve. Mas são as pessoas que estão operando que precisam ser desenvolvidas, porque senão não vai para frente. Não tem como. O resultado é consequência disso. E assim, todo mundo que foi para lá foi querendo. Só que muitas pessoas, vamos dizer, sendo otimista assim, que 30% das pessoas vão colocar em prática e vão ter resultado. 70% não vão. Por quê? Esse é o desafio. Porque a pessoa, às vezes, tem dificuldade no como personalizar aquilo. Mas mais do que isso, às vezes ela não encontrou a clareza que ela precisa. E assim, eu falo por experiência própria, cara. Existem duas maneiras de quebrar um paradigma. Ou é na repetição, água mole, pela duta, não bate até que fura. Ou é no forte impacto emocional. O forte impacto emocional é o que faz você virar a chave. Sim. Às vezes quando alguém tem um diagnóstico de doença, às vezes quando você perde um ente querido, às vezes pelo contrário, às vezes, por exemplo, eu vou casar esse ano, eu sou noiva e minha esposa parece grávida, minha noiva parece grávida. Cara, agora ferrou. Tem que dar um jeito. Assim, faz ou faz. Se eu tô com algum projeto, alguma ideia na cabeça e eu não coloco em prática, tudo muda quando acontece algo assim, que é o forte impacto emocional. E às vezes a gente precisa disso para poder mudar. Quem não vai no amor, vai na dor. Como se fosse. Mas só que qual que é a diferença? Às vezes no forte impacto emocional, você, vamos dizer assim, você cria alguns meios, algumas oportunidades que às vezes você não conseguia enxergar. Por quê? É na dor, é na necessidade? Beleza, então eu vou fazer acontecer agora. Fazer ou fazer, tipo assim, eliminar o plano B. Exatamente, cara. E as pessoas têm dificuldade diariamente, principalmente pela mentalidade, cara. Pela minha criação, eu tinha tudo para ficar. Poderia ter tido a carreira que eu tive, assim, de certa forma,
Eu passei por 7 funções lá dentro do grupo e tudo mais. Mas às vezes eu poderia ter ficado na primeira, na segunda função, na terceira função. Tava tudo A bem. gente vê várias empresas assim de pessoas que às vezes estão 10, 15, 20 anos na mesma função. Sim. Isso é comum a gente ver. Por quê? A pessoa entrega muito bem aquilo ali. E ela tá satisfeita. E tá tudo bem. E tá cara. tudo bem. Mas a partir do momento que ela não tá satisfeita, que ela tá reclamando do salário, que ela tá reclamando que ela entrega muito, que ela tá reclamando, ela precisa fazer algo para mudar. Não é ficar reclamando do mundo. Ah, eu estou aqui, não sou reconhecido. Ah, eu tô aqui e ganho a mesma coisa desde que eu entrei. Ah, eu tô aqui. Ela mesma Porque acaba ela colocando tá uma carga. terceirizando, exatamente. Vamos dizer assim, ela tá terceirizando algo que ela pode buscar, mas ela tá justificando com uma resposta que tem do ambiente externo, não é dela. Assim, eu quero crescer, mas o ambiente não deixa. Por que não? Sai desse ambiente. Sai desse ambiente. As pessoas que eu me conecto. E isso, cara, quando a gente fala principalmente pessoas e ambientes, são duas coisas que me ajudaram muito ao longo da trajetória, mas principalmente dos 3, 4 anos pra cá. As pessoas que eu me conectei, os ambientes que eu acessei, me fizeram ser uma outra pessoa. Eu falo isso porque muitas das vezes vamos dizer assim, eu me sabotei nisso. Eu frequentei ambientes, eu estava em locais que eu achava que, eu não posso deixar de ir ali, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que estar presente e tal. Depois, quando eu voltava para casa, eu falava, por que eu fui lá, cara? Perdi tempo, eu tinha que ter estudado, não estudei, fiz isso, fiz isso. Durante algum tempo da minha vida eu fiquei assim, isso me fazia mal. Hoje, cara, se eu faço isso, é raro e rapidamente eu resignifico e falo, não, eu vou ali, vou ficar 2 horinhas só, porque eu sei que eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu saio. E não é, tipo assim, você tá seletiva. Não, cara. É porque eu tenho uma responsabilidade, uma alta responsabilidade muito grande, que eu sei o que eu quero pra mim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou estar daqui a um tempo, mas eu preciso cumprir esse passo a passo. E a maioria das pessoas não conseguem acordar cedo, não conseguem fazer atividade física, não conseguem se alimentar bem, não conseguem ter metas e ambições, justamente por isso, porque ela não sabe onde ela vai estar daqui a uns 5 anos. Ela não tem nem ideia. Ela acha que a vida é isso, que é o automático e vamos seguir assim. Pra quem E não como sabe que eu aprendi isso? Qualquer caminho serve. E como que eu aprendi isso? Cara, referência. Começa com referência. Se eu não tive referência em casa, eu preciso buscar referência em outro lugar. E às vezes as pessoas falam, o Freire Soares, o LJ, são lindas referências quando você tem uma maturidade para saber filtrar. Porque o Alfredo Soares está nos Estados Unidos agora, ficou 18 dias lá em Nova York, não sei aonde e tal, voltou de jatinho, fez isso, fez aquilo. Pô, é uma referência que vai me matar se eu ficar pensando isso. Tá muito distante a princípio, né? Pô, mas vamos pro próximo passo. Quem do meu meio aqui que eu conheço, que é um empreendedor, que é um empresário, que já construiu algo que eu quero construir. Pô, vou mandar uma mensagem no Instagram dele. Cara, o cara me respondeu. Pô, vamos bater um... Tem como a gente bater um papo? Pô, tem sim, meia-noite online. Não, beleza, meia-noite online. É o aprender, cara. É a mesma coisa que ler um livro. Não, e essa ideia, você falando aí, essa ideia do Manchinha Cash, pra você ver, é trazer pessoas aqui mesmo, locais, né, da região, pessoas totalmente capacitadas, pessoas que já construíram alguma coisa, né, para que as pessoas possam se inspirar nessa galera. Boa. Porque igual você falou, você vai trazer aqui o Alfredo, você vai trazer o Jota, você vai trazer o Caio, pô, o Flávio Augusto. Cara, esses caras estão, né, num outro nível já que a sua mente pode te bloquear. Eu até acho que eles têm uma linguagem fácil assim, porque eles se colocam assim. O Flávio Augusto, você vê que ele tem muita humildade de poder... eu via no canal do YouTube dele... Geração de valor? Não, mas eu não sei esse nome que ele deu, geração de valor, não é esse, é O Conselho. Ah, tá. Cara, quando os caras grandes eles estavam falando com uma linguagem mais difícil, falou assim, não, peraí, mas vamos falar para aquela galera, pequeno empreendedor que está começando, porque essa é a ideia. Boa. Eu quero falar para essa galera, vai, traduz isso daí, entendeu? Ele faz muito isso, o Alfredo também, ele fala muito de venda, de coisas simples, do dia a dia, de pequenos empreendedores, né? Mas pode ser que o cara olhando para onde o cara tá, 18 dias em Nova York, de jatinho, não sei o que, o cara bloqueia. Exato. Entendeu? Tipo assim, aquilo ali tem que ser... algo que você olha, e principalmente eu uso isso muito pra mim, é uma frase de autoafirmação que você fala, cara, eu mereço, isso é pra mim. Mas não agora. Sim. Vai chegar a hora, porque eu tô no processo. Cara, quando a gente aprende a respeitar e a compreender o processo, cara, tudo flui. A gente não pode querer, dar o passo maior que a perna no sentido, tipo assim, não, cara, eu quero estar lá amanhã. Da noite pro dia, da noite pro dia leva anos. Sim. Mas quando você aprende a sempre pensar no próximo passo, uma coisa que eu falo muito assim, até em mentorias, reuniões,
Ah, beleza, tivemos isso aqui tudo e agora qual é o próximo passo? Não, o próximo passo é fazer isso, tá bom. Fez, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu li um livro ano passado, cara, que eu me atrevi a entrar no triatlo. Sempre fui um cara que gostei muito de esporte e tal. Eu corria, já tinha hábito de correr, não para pace baixo nem nada assim, mas sempre tive o hábito de correr. Aí eu fiz um passeio, uma trilha, um passeio ciclístico que teve, a galera foi ano passado lá no Caminho da Fé. Lá Aparecida do Norte? Isso, foram 5 dias longe, de bike. Hein? 5 dias de bike, olha só. Dias. Pedalamos 320 quilômetros mais ou menos. Caraca. Só que a questão principalmente era a altimetria, que era muito alta. Acho que 3.000 de altimetria, somado. Foram 5 dias, a gente pedalava o primeiro dia foi 80 quilômetros, no outro foi 60, no outro um foi 50, mas pô, era paredão assim. Ficava o dia inteiro pedalando. E eu, pô, eu corria. Aí eu fiz o pedal, fiz o passeio de bike e falei assim, cara, vou começar a nadar. Comecei a nadar, vi que dava pra mim, vi que, pô, falei, pô, vou fazer uma prova de triatlo. E a grande questão, que aí eu fui aprendendo principalmente com as referências, com as pessoas que passam por isso, cara, não é fazer a prova de triatlo, é quem eu me torno após fazer a prova de triatlo. Você não tá ali contra ninguém, concorrendo com ninguém. É você por você. Comigo mesmo. E aí é o ponto que você sente, principalmente na chegada. Tem um vídeo meu, pô, que vibrava muito, cara. Quando eu cheguei mesmo, gritando. Que, pô, só eu sei o que eu passei pra treinar pra estar ali. A minha mente me sabotava o tempo inteiro. E eu fui, não, meu irmão, vou fazer isso aí, custa o que custar. E eu acabei a prova inteiro. Fiz a prova de entrada, né, que a gente chama, que é o sprint. Que são 900 metros de 750 metros de nado, com 5 km de corrida, 20 km de bike e 5 km de corrida. É o sprint, assim, é o de entrada aqui. É o de entrada, né? O triatlo de entrada. Mas, porra, foi do cacete fazer as 3 modalidades seguidas. Eu cheguei a fazer um simulado aqui pra treinar, mas, pô, no mar, nunca tinha nadado no mar, assim. Quando você sai meio E é um galerão, né? Caramba, enfim. Porradaria danada, a galera batendo, socando. Eu fiquei mais afastado, deixei a galera brigar pra lá, enfim. Mas o ponto principal é quem eu me torno quando eu consigo concluir. E isso não é só pro triatlo, é para tudo na nossa vida. Quando eu falo que depois do dia de hoje a vida nunca mais pode ser a mesma, é por isso, porque a cada experiência é um aprendizado que eu tenho que colocar em prática todos os dias. 1%. Todos os dias. E tem uma máxima que eu carrego comigo também, que também eu penso em desistir todos os dias, tenho os meus desafios diários, não é possível. como todas as pessoas do mundo. Sério? Tem aquele dia que o Rodrigo acorda... Quase todo dia. Desanimado? Quase todo dia. Só que aí entra a questão da mentalidade. Eu tenho 2 escolhas. E não escolher também é uma escolha. Sim. Então, a partir do momento que eu acordo, será que eu vou hoje? Será que eu não vou? Tô bem. Eu já tô brigando com a minha mente. Já tirei aquela gordurinha, eu vou malhar. Mas é pra ir. Não é sobre ir treinar só, é sobre cuidar da saúde, é sobre exercer a disciplina, é sobre quem eu vou me tornar a partir do momento que eu tô indo consequência. E isso não é pra atividade física, é pra tudo, cara. E eu confesso que eu lutei com isso durante muitos anos da minha vida. Até que todo mundo que eu conversava, pessoas que estão em níveis acima, continue. Tanto que eu coloco até no meu Instagram lá, vira e mexe, eu coloco no balãozinho lá, continue. Não é pras pessoas só que estão assistindo, mas é principalmente pra mim, cara. Porque tá doendo, tá difícil. Difícil eu não gosto de falar. Tá desafiador, tá brabo. Só continue. O segredo do sucesso é continuar. E aí, poxa, esse livro, por exemplo, dos padrões de alta performance do Napoleão Hill com o Joel J, várias coisas que eles estão fazendo, eu tava compartilhando isso com um amigo ontem. Várias coisas que ele fala pra fazer, eu já faço. Aí você fala, pô, tô no caminho. Lá atrás eu lia livros, começa a fazer isso. Aí eu começava, parava, deixava de lado, começava. Hoje, principalmente pela rotina que eu estipulei, pela organização, pela agenda, por tudo isso, várias coisas que ele foi falando lá, eu falei, pô, isso eu já faço, pô, isso aqui eu preciso começar a fazer. Caramba, olha que legal. Eu tô no caminho. E principalmente sendo autorreflexivo, de fazer dar uma olhada para trás, né? Vamos dizer assim, fazendo uma retrospectiva da vida em si, você olha onde que eu estava no passado, quantos cursos eu fiz ano passado,
onde que eu acessei, quais pessoas que eu conversei, quem que eu me conectei, quais lugares que eu conheci. Isso tudo faz você ter mais fôlego e falar, pô, não, foi ótimo, foi maravilhoso. E agora, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Para onde que eu quero ir? Onde eu vou estar? E isso é toda hora, cara. É o tempo inteiro. A grande questão é que a rotina engole a gente. Engole a gente. Aí a tendência é ficar mais parado. Rodrigo, então, cara, você falando tudo isso daí, mas assim, e você chegou a falar agora aí questão de ambiente e tal, que você acessou também, né, pessoas. Cara, o ambiente, ele realmente faz muita diferença nisso, por quê? Sozinho, às vezes, vai ser muito difícil. Ou no mesmo ambiente, vai ser muito difícil, né? Hoje eu olho pra mim, eu não sei quem eu tava brincando, eu falei assim, cara, porque você é a soma das 5 pessoas que você anda, né? Costuma dizer isso aí, né? Que você convive. Falei, cara, eu não sou a média de ninguém, porque assim, eu não ando com ninguém, cara. Né, assim, porque eu sou muito caseiro e tal, então eu tô muito ali. E eu olhava hoje, parando pra olhar, às vezes quem tava em volta são pessoas, às vezes, vamos dizer assim, bacanas e tal, mas que era um ambiente light de tudo, entendeu? Não é aquele ambiente que te leva para um próximo nível. Eu brinco até com questões simples, tipo assim, se você é um cara habilitado, você tem sua habilitação, então andar com amigos que o cara tirou a habilitação e não te motiva a fazer isso. Coisa simples, tipo assim, cara, tira também, cara. Pode te abrir portas, pô, vai ser legal, cara. Pô, é muito bom dirigir, que seja, coisa simples assim, entendeu? Aí você compra um carro pra você, entendeu? Não, tipo assim, tirei a habilitação, bacana. É isso. E eu aumentei meu nível, e você, entendeu? E você, tal. Ninguém... Eu fiquei pensando, cara, não tive a motivação não, cara, da galera, ninguém querendo que você também evoluísse. Eram pessoas... As pessoas às vezes falam assim, né? Todo mundo te quer bem, mas nunca melhor do que eles. Né? Não sei se procede, né? Então, assim, hoje eu tenho buscado muito isso, cara. Você estar aqui é prova disso. Eu tô buscando isso. Mudar meu ambiente. Não que amanhã eu tô andando com o Rodrigo sentando na mesma mesa que o Rodrigo. Entendeu? Tudo bem que amanhã pertence a Deus. Pode ser que aconteça. Sim. Mas a questão aqui já é né? Já é um mover, já é um passo, entendeu? De você estar aqui, eu já me vejo como eu estar buscando, né, um novo ambiente, né, de crescimento. Um ambiente de crescimento. É isso que eu quero partilhar com a galera. Eles acessando esse ambiente, né, do podcast. Porque querendo ou não, cara, ambiente acho que pode ser tudo, né? Desde o que você assiste. Você pode perder tempo assistindo 1 hora de Netflix. Não que você está perdendo um tempo, mas você engrenar naquilo dali, quanto você poderia também assistir um vídeo num podcast que vai gerar um crescimento em você, né? Um aprendizado. Né? Então, o cara só cresce só por ele só, né? Por si só, não ajuda tanto. O cara precisa ver, né? Ter essa sensibilidade e buscar também melhorar os ambientes dele. Cara, então, você falou uma questão muito importante hoje em dia que eu falo o tempo inteiro, né? Que são pessoas e ambientes. Cara, o ambiente, ele influencia muito na sua mentalidade, no seu comportamento. Mas aí eu falo também de autorresponsabilidade, que a partir do momento que você tem consciência disso, é escolha sua permanecer nele. E aí, quando a gente vai falar de pessoas, voltando no ambiente, como que eu mudo isso? Alterando seus ambientes. Se eu frequento ambientes que eu sei que me jogam para baixo, que eu sei que não tem incentivo, se eu sei que eu tenho isso, eu não consigo mudar. Um exemplo que as pessoas usam muito, né? Pô, mas o ambiente no meu trabalho é muito pesado. O meu chefe é assim, a empresa, as pessoas são assim. O que eu posso fazer para me mudar, para mudar eles? Sim. Porque eu não vou conseguir mudar eles da noite pro dia. Não só da noite pro dia, eu nunca vou conseguir mudar eles. Mas eu posso mudar a minha forma de agir, que automaticamente eles vão mudar. Por isso que a gente fala muito, cada vez mais, de você entender, ser um especialista de pessoas, cara. O verdadeiro líder, ele não é aquele que entende de números, que faz isso, faz aquilo. Isso precisa fazer também, porque é técnico, ele depende da posição que você está. Mas, principalmente, liderar, influenciar pessoas. Você precisa estar o tempo inteiro interessado por pessoas. E precisa gostar disso. É um propósito real. Às vezes o cara é um baita gestor, mas porque ele entende de pessoas. Um amigo mandou hoje um trecho ali no Instagram do Bernardinho, que é um baita gestor, um baita líder, e ele fala que o ano tal a seleção brasileira foi, treinou, jogou, competiu, ganhou o campeonato, foi campeão, acordava 8 horas da manhã. Aí ele falou, galera, todo mundo foi, tomou um vinho lá à noite, curtiu e tal. No dia seguinte ele falou, galera, parabéns, somos campeão.
amanhã todo mundo 7 horas. Pô, mas acabou de ser campeão, acordava 8, agora é 7. Ele falou, beleza, passou no outro ano, mesma coisa, todo mundo campeão, vamos curtir e tal, não sei o que, amanhã no dia seguinte 6. Ele fala, pô, então vamos parar de ganhar, cara, porque toda vez que a gente ganha, mas ele fala justamente isso, é a cabeça de campeão. É o quê? Foi campeão, sai da zona de conforto. Foi campeão, coloca mais dor. Foi campeão, coloca mais pressão. Só assim que a gente evolui. Porque a tendência é a gente conquistar um objetivo. Agora eu tô bem, pô, agora relaxa. E aí, cara, entra num ponto bem de discussão, um ponto de discussão assim, entre as pessoas, porque tem muitas pessoas, até mesmo que eu conheço, que falam assim, cara, quero ser essa pessoa. Ou eu não sou essa pessoa. Mas aí é o que eu falo, tudo tem prazo, tudo tem momento. É perfil de cada um. Às vezes tem gente que não vai criar um podcast para poder falar com várias pessoas, que não quer criar esse compromisso. Só que não é o compromisso de criar o podcast. É o que você está fazendo aqui de não só aprender com quem está aqui, como contribuir com quem está aqui, ensinar as pessoas que estão assistindo, quantas milhares, milhões de pessoas podem acessar o material, o conteúdo e transformar as suas vidas. Então esse é o propósito do negócio. Esse é o propósito. Não é o podcast. Exatamente. Entendeu? Só que as pessoas, a dificuldade delas de conseguir fazer alguma coisa é porque elas não entendem realmente o propósito. E sempre vai estar ligado a ambientes e pessoas. Você comentou de alguns mentores aí. Eu sempre tive o sonho, a vontade, a meta, o objetivo de chegar no Flávio Augusto. Eu assisti palestra dele. Uma vez eu fui na imersão do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, lá em São Paulo, que o Flávio Augusto participou. E a imersão era do Thiago Nigro, se eu não me engano, era uma primeira imersão dele. O Joel J estava no início. O Joel J que foi o apresentador. O Thiago Nigro fez a palestra dele. E o Flávio Augusto, na hora de fazer a palestra dele, ele fez uma palestra falando sobre o Thiago Nigro. Foi marcante demais, porque ele falou assim, cara, nada mais justo da minha palestra hoje ser sobre esse cara que hoje está rompendo barreiras, hoje está fazendo isso, que é o Primo Rico. E começa a falar da trajetória dele. Isso. Que realmente o cara foi totalmente disruptivo. Ele foi um cara que fala de investimento desde muito novo. Sim. E se tornou um cara, um dos mais jovens possíveis aí no ramo de investimento, a se tornar o Primo Rico, vamos dizer assim. Sim. A se tornar essa marca que foi. E aí, cara, eu comecei a acessar pessoas, igual eu tenho um amigão meu, o Alexandre Scarpelli, que é um empresário, que eu fiz curso com ele nos Estados Unidos, e ele falou assim, Rodrigo, daqui a 4 anos eu quero estar morando aqui. Em 2 anos ele já estava morando lá. Justamente porque ele colocou como uma meta um objetivo, mentalizou, organizou a vida para tudo, até que chegou um momento e falou, cara, eu pedi isso para mim. E a grande questão das pessoas, às vezes, quando chega algo que você pediu, você fica confuso. Você fala assim, não, meu Deus, por que você está me tirando daqui? Não, porque você falou que você queria ir para lá. Não, mas nem agora não. Não, mas eu não posso ir não, cara. Não, mas tem isso tudo aqui ainda para eu cuidar. Sim. Isso é muito conflitante, porque aí ele prepara tudo da maneira que ele preparou para você ir para lá que você pediu. E aí quando abre a porta e fala, cara, vai. Aí ele te empurra. E aí gera desconforto e gera insegurança. Ano passado eu me conectei com um cara que chama Renner Silva. Foi considerado 2, 3 vezes, se eu não me engano, o maior palestrante do Brasil. É mesmo? Ele é especialista em formar palestrantes. E ele é mentorado do Flávio Augusto. E eu participei da imersão dele lá em São Paulo, em Alphaville. Fiz o curso dele, dos 3 dias, a imersão em palestras poderosas. E logo após eu entrei na mentoria dele no Mastermind. E hoje ele é mentorado do Flávio Augusto. Quando foi esse ano, eu renovei o Master com ele, que a gente tem encontros... 4, 5 encontros mensais, fora o grupo, fora o encontro online, e o acesso é o mais importante. O acesso que é o mais importante. Ou seja, hoje, não tenho data, não tem nada ainda, mas aumentaram as minhas chances de poder me conectar com o Flávio Augusto. E esse é que é o ponto que a gente toca com relação a ambientes e pessoas. Quanto mais você tiver em ambientes que tem pessoas que você quer buscar o acesso delas, buscar a conexão com elas, buscar o aprendizado, obviamente que entregando também, cara, é consequência você se conectar às pessoas, talvez que seja sonho, que seja meta, seja objetivo, mas para isso você tem que estar alimentando todos os dias. E esse é que é o maior desafio, porque a gente costuma dizer que é o pagar o preço, cara. Pagar o preço, exatamente. Você precisa estar o tempo inteiro ligado, de radar ligado, e se jogar para isso. Mas quando você se fecha, automaticamente as oportunidades vão passando e você vai continuando no seu mundo ali, na zona de conforto, no seu automático, e aí é o que te impede de conquistar coisas maiores. Nessa sequência daqui que você trabalha no método VP,
É essa sequência que você trabalha lá? Espiritualidade, saúde, família, carreira, finanças, né? Porque aqui você falando nessa questão de mentalidade, ambiente, assim, dá uma impressão que esse seria o início ideal para qualquer pessoa. Tentar mudar a mentalidade ou ambiente já para A gente pelo menos... navega nas áreas. Tem algumas dinâmicas mais profundas, específicas, mas a gente navega nas áreas. Não é o tempo inteiro, não é um cronograma. Você não começa bloco 1, não. finanças, Não. aí começa falando de finanças o encontro. Bloco 2, Vou te dar um carreira, exemplo. Porque assim, em alguma área dessa vida a gente tem algum bloqueio. Que é o que impede a gente de conquistar as coisas que a gente gostaria de conquistar e estamos travados. E a partir do momento que você desbloqueia em alguma área dessa vida sua, isso vai te desbloquear em outras. Entendi. Eu tô umas 3 bloqueadas aqui, velho. Boa. 5 dá umas 3 áreas bloqueadas aqui. E sabe o que é pior, Rodrigo? É sabendo o que tem que fazer, cara. Igual eu vejo aqui saúde. Cara, eu nunca fui fã assim de malhar, ou de, né? Dá até pra ver, né? Você olha pra mim, você tá vendo que eu não sou o cara do fitness e tal, né? Mas eu gostava, claro, no esporte, ou futebol, qualquer coisa assim. Só que você vai crescendo, seus amigos vão crescendo também, cada um vai pra um lado. Então o esporte coletivo fica cada vez mais difícil, né? CrossFit, um abraço pro Ivan aí, top demais. Entrou pandemia, desanimei, cara. Desanimei. Aí entra um pouco da mentalidade também escassa na questão de, caramba, voltar de novo. A mensalidade é X. Cara, então você não pensa no retorno que você vai ter naquilo dali, né, pro seu bem-estar e que vai desbloquear várias áreas na sua vida. Uma crença que muda com relação a isso não é quanto que eu vou investir, quanto que eu vou gastar, mas principalmente como eu faço para ganhar mais para gastar isso. As pessoas não vão pensar desse jeito. Esse é o ponto não acontece, principal. né? Quanto que eu preciso fazer mais, ganhar mais para poder... Eu preciso pagar uma mensalidade de R$100, R$200 na academia. Eu preciso fazer R$200 a mais. Como que eu vou fazer isso? Vou vender alguma coisa, vou ajudar alguém em algum lugar, vou perguntar a um amigo empresário se ele precisa de alguém para fazer alguma coisa. Principalmente hoje em dia, cara, você aprende qualquer coisa a partir do momento que você queira. Sim. Eu digo forma técnica, né? Seja de alguma profissão específica e tal. Leva tempo? Leva, como tudo na vida. Mas é aquilo, onde que eu quero estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E atividade física, cara, foi interessante que a gente fez uma dinâmica de ação entre no treinamento. Eu posso fazer até agora com você aqui também. Vambora, eu tô no curso aqui. Aí sim, hein? Que é o seguinte, cara. Hoje, por que você não faz atividade física? Cara, é aquele terceirizar a culpa, né? Eu tava fazendo futevôlei, segunda e quarta, felizão. Boa. Projeto social, vamos dizer assim, né? Cancelaram o projeto devido... Coisa rápida, assim, devido... Né? Compatibilidade ali com quem tava dando aula, quem tava financiando o projeto. Porra, aquilo ali me jogou lá embaixo, velho. E, cara, não é possível. 7 horas da manhã na Beira-Rio, feliz. Legal. Cara, o futevôlei tava feliz da vida. E acabou. Aí agora voltou, mas só quarta-feira. Aí na minha mente tá assim, só quarta-feira aí não vale, não. Só quarta-feira ainda vai. E aí caiu nessa questão que você falou, de mensalidade. Mensalidade, ainda não dá. Eu tenho outras prioridades. Mas o que eu preciso fazer para poder, né? Ter o valor para poder honrar. Porque o amigo tá falando assim, não, cara, vem e tal. Só que eu falei, não, certo é certo, irmão. Eu tenho que te honrar. É isso aí. É o seu trabalho, eu não vou desonrar, não. Então não tem esse negócio de ser amigo, pá, não. Eu vou te honrar. Né? Então só quarta-feira eu falei, de birra, eu falei, não vou também. Só quarta eu não quero. Como você se sente? Não... Cara, me sinto, assim, eu fiquei frustrado. Fiquei chateado, cara. Embora, igual em casa, tem uns halteres, tava fazendo exercício em casa, né? Antes agora de fevereiro, se eu não me engano, todo dia fazendo um pouco de exercício em casa, assistindo, assinando até videozinhos ali de pessoas, né, orientando, questão de você estar, né, entregando melhor nos exercícios, e parei, simplesmente. Baixei o aplicativo, você bate aquela barriga seca, trinca, não sei o que, né? Perder a gordurinha da barriga e acaba, o aplicativo tá aqui, se olhar, tem 60 dias que você não acessa, né? Até porque a rotina do dia a dia, eu tenho um filho de 9 anos, uma menina de 1 ano, fez agora. Legal. Então você fica assim, cara, mas eu tô fazendo isso, eu tô chegando muito tarde dentro de casa, ainda que seja no terraço da sua casa. E ali a esposa está se desgastando mais, né? Mas eu confesso e enxergo hoje, acessando tudo isso,
assistindo muitas coisas, aprendendo, eu sei que é falta de gestão de tempo. Entendeu? É falta de gestão de tempo. Hoje, no que eu faço de pesar o ovo, que eu peço ovo por ovo para entregar no máximo de qualidade possível ao meu cliente com os ovos manchinha, cara, eu acordo às vezes 5h30 da manhã, como eu acordei hoje, mano. Vou pra balancinha e pesar um por um. Então, eu acordei pra... Sim. Só que acordar de manhã pra fazer o exercício me quebra. 5 horas da manhã, 6 horas. É isso, cara. Me arrebenta. Cara, eu sempre gostei de atividade física, mas eu lembro quando eu comecei a malhar, eu malhava, eu lembro que era perto do horário do almoço, cara. Eu acho que eu só estudava à noite, eu não tava trabalhando ainda. Eu estudava só de manhã, mas eu lembro que eu malhava 1 hora, 2 horas, uma coisa assim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei pra faculdade, comecei a trabalhar. Minto, antes disso, eu tentava ir treinar de manhã. Quando eu falava tentava, porque tentava mesmo, eu não tinha essa mentalidade. Eu acordava de manhã pra ir, chegava às 6 horas na academia. Caraca, consigo, vou embora pra casa. Fazia 2 séries, 2 exercícios e ia embora. E ficava nessa. Quando eu comecei a trabalhar, que eu estudava à noite, comecei a trabalhar, o único horário que eu podia ir era de manhã. Porque senão eu não ia. Senão você não ia. Não tinha outro horário pra ir. E aí eu comecei a ir. Lembro que no primeiro mês foi uma merda, no segundo e tal. Eu acostumei. Hoje o melhor horário que tem pra treinar é de manhã. Eu posso treinar outro horário? Até posso, mas a minha mente já é condicionada a treinar de manhã. Então, ou seja, isso mostra que qualquer coisa que você queira fazer, que o seu corpo, que você disponibilize seu corpo para fazer ali, por mais que você no início não goste, não se sinta bem, ele vai se adaptar para aquilo. Então, assim, a partir do momento que você enxerga que aquilo no seu tempo, na sua rotina, vai encaixar melhor, vai te trazer mais produtividade, mais energia, cara, a escolha é minha. Sim. E isso automaticamente você vai influenciando as pessoas à sua volta. Igual quando eu sempre postava muito lá, né, na rede social de manhã cedo, eu botava assim, jump da cama e água na cara. Que eu acordava, falava, cara, como é que eu faço para levantar? Eu tenho que tocou o despertador, às vezes hoje nem toco o despertador, acordo antes. Quando eu acordo, eu já vou pro banheiro lavar a cara. Sem ativar Porque se eu olhar pro lado, eu vou me sabotar, cara. E eu lembro que eu postava jump da cama e água na cara. Cara, não era só para as pessoas. Muitas pessoas na época acompanharam isso. Até hoje as pessoas falam, comandam, levanta e vai. Como é que levanta? Levanta e vai. Pô, como é que acorda? Como é que você consegue? Cara, levanta e vai. Só isso. Tem que ir, cara. Tem que botar o corpo em movimento. E a partir do momento que eu fiz isso e eu postava, o meu comprometimento de postar, obviamente que era para ajudar as pessoas, quem quisesse assistir, mas principalmente comigo. Esse é que é o ponto que a gente aprende. É o meu comprometimento comigo. Quando eu faço, quando eu posto, eu sinto que eu cumpri. Quando eu não faço, eu falo, pô, me sabotei. Que merda. Aí a maioria das pessoas fazem o quê? Se prende a isso. Quando você se prende a isso, ferrou. Vai te levar pro fundo do poço, pro buraco. Não começa não. Você é um fraco mesmo. Você não consegue. Você não... Hoje, desses 5 pilares aqui, você acha que o quê? A pessoa tinha que começar pela saúde? O cuidado com a saúde? E daqui vai, desbloqueia... Então, é porque... Aqui, ali... Se for pensar de forma racional, sim. Porque se você não estiver bem com você mesmo, automaticamente você não vai estar bem com ninguém. Sim. A gente vê, às vezes, um casal que, às vezes, tem... vamos dizer assim, às vezes um casal mais cheinho, que não estão cuidando da saúde, mas tem o corpo um pouquinho mais fora de forma, e eles estão bem com eles no relacionamento. Mas isso vai impactar em algum momento a vida deles, porque às vezes um não vai estar bem, ou o marido ou a esposa, e isso vai trazer algum transtorno para eles. O objetivo de você trabalhar a saúde é justamente para você se cuidar primeiro. Eu me cuidei primeiro? Tô bem? Tô feliz? Tô tranquilo? Tô. Agora vamos cuidar das pessoas à nossa volta? Entendi. Vamos ajudar meu marido, minha esposa? O que a gente pode fazer? Porque os outros dependem de você. Entendi. E é a sua saúde que está em jogo. E a partir do momento que você consegue ter o domínio da saúde, a chance de você ter domínio em outras áreas é muito maior. Porque você já viveu, já experimentou aquilo. De alguma maneira. É igual as pessoas falam assim, eu abri uma empresa. Você já sabe o caminho para abrir. Para abrir outra é mais fácil. Sim. Se você domina a sua saúde, você consegue, automaticamente você tem disciplina. Automaticamente não, você precisou criar uma disciplina, um foco, uma determinação para a saúde. A chance de você criar tudo isso, construir tudo isso para outra área é muito maior. Porque você já sabe o caminho. Então, o desafio nosso como ser humano é esse. E qual que é o segredo? Começar, cara. Quando eu falo aí principalmente família, é porque muitas pessoas têm alguns bloqueios que elas nem sabem que está atrelado aos seus pais. Sim. Que foi quem te criou. Não, o que a gente está conversando aqui. E muitos dos bloqueios vêm da figura paterna.
Às vezes você não teve aquela presença ali, ou teve, tipo, De eu não sou forma- filho, igual você falou assim, seus pais são separados, eu não sou filho de pais separados, mas um pai que trabalhou a vida toda. Nunca sentamos pra trocar uma ausência. ideia, entendeu? E teve que trabalhar, Exatamente. entendeu? Então, ou Tempo seja, todo. isso muitas das vezes pode trazer uma escassez, pode trazer um medo. Porque o medo nada é, o medo é uma hipótese. Sim, e diz que na maioria das vezes, não sei a porcentagem, mas nunca vai acontecer. É porque o medo, ele vem da mente criativa É. a partir do momento que você pensa negativo. Ou seja, se eu pensei que eu vou criar um podcast e que pode não dar certo, automaticamente eu vou pensar que eu vou fracassar, que eu vou falhar, que ninguém vai querer ir lá, que eu não vou conseguir ter os equipamentos. Olha como é que a mente vem. E é algo que pode acontecer. Só que, quando a gente potencializa o negativo, ele vai aumentar absurdamente, assim como o positivo. E paralisa. A partir do momento que você decidiu construir um podcast, que você falou, pô, eu vou arrumar um local bacana, eu vou fazer isso, fazer aquilo, o universo começa a conspirar a favor, Deus coloca a mão e fala, segue esse caminho aí que eu tô contigo. E aí é onde a mágica acontece, porque começa a acontecer as coisas de uma forma mais surpresa e acelerada, que você fala, caramba, eu não esperava isso. Porque você está em movimento. O mais importante, por isso que eu falo continue, independente da condição, da circunstância que você está hoje, é você estar no movimento. Quando você está no movimento, as coisas acontecem. Mas a partir do momento que você para, tem uma frase que eu ouvi de um mentor de estrategista de eventos, o Marcos Abreu, que ele fala, a mágica está na rua. Se eu ficar em casa, vou ficar em casa. Quando eu saio para a rua, eu quero voltar para casa. Mas a mágica está na rua. Conhecer pessoas, conhecer lugares, ambientes diferentes, as coisas acontecendo, movimento, isso. Cara, você fala, cara, a mágica está na rua. Quando você fica muito tempo dentro do escritório, muito tempo dentro do mesmo ambiente, de casa, começa a virar tudo paisagem e tá tudo mais ou menos. Sim. Mas a partir do momento que você vai pra rua, você fala, caraca, isso existe? Isso é pra mim? Eu sou capaz de conquistar isso? Eu mereço aquilo? Geralmente, quais são as maiores dores, cara, que chegam pra você lá no Método VP nessa questão de família, assim? O que você vê que é muito incomum, cara, entre as pessoas, essa falta É justamente, paterna, a pessoa às vezes trabalha muito e às vezes não dá atenção pra família, pro filho, isso acontece. São pessoas se cobrando. É, Porque totalmente. A maioria das pessoas são assim. Ou não, que chega achando que tá fazendo tudo certo e durante Também, tem os dois. o evento ele fala, cara, às eu tô vezes- fazendo tudo errado. Às vezes não é nem só eu ali conduzindo, mas até os depoimentos dos colegas. Uma fala que acontece muito é assim, às vezes a gente abre lá para as pessoas participarem, falar, compartilhar, aí pega o microfone e fala assim, cara, eu tô vendo aqui que eu achava que só eu passava por isso. Pô, mas todo mundo aqui tá passando. E sempre vai ser assim, cara, porque é ser humano, velho. Sim. O desafio é você conseguir evoluir com isso. Tô passando por isso agora. Opa, como é que eu posso aprender aqui para melhorar? Aprendi. E agora? Tô passando por isso aqui agora. Opa, aprendi. E como é que a gente vai? Continuar. Você não vai acertar o tempo inteiro. Eu li um livro do Jojo, também tem uma participação, que eu tô no clube do livro do Jojo, tá lá, tem 4 livros que a gente lê em 4 meses. E a maioria dos livros que ele indicou até agora tiveram participação dele, que ele pegou o livro, ele deu esse exemplo do cara do Cabeça de Campeão, não lembro o nome dele agora, que ele estava em Paris, ele mandou uma mensagem pro cara, enquanto querendo falar do cara do livro, encontrou com o cara, com o escritor, essa história, e ele construiu, ele fez o livro junto com o cara. O mesmo livro que já existia, ele falou, pô, vamos fazer junto aqui. Ele fez, tanto que no livro tem até a foto dele com o cara. E ele fala isso, o verdadeiro campeão não é aquele que sobe no pódio, que atravessa a linha de chegada. É aquele capaz de passar por várias frustrações, vários obstáculos e ainda assim ser campeão. Ou seja, se você quer ser campeão, tô treinando para ser campeão, não vai acontecer nada comigo, vou chegar... Esquece, irmão. Sempre vai ter alguém que vai ter passado por mais desafios, que vai saber lidar com a adversidade e vai chegar na sua frente. Então, ou seja, aí você tem a mentalidade hoje de saber que tudo que acontece é necessário para o seu progresso. Ah, sofri um golpe. Cara, dei mole, vamos para a próxima. Ah, o carro furou, porra, estava atrasado para a reunião. E aí? Pô, ligo pro seguro, alguém me ajuda, eu tenho step, eu troco e tal, foco na solução, vamos para frente. Mas por ambiente, por pessoas, a tendência, pela nossa mente criativa, é o quê? A gente ficar preso ao problema.
Uma coisa que eu melhorei muito, cara, com relação a isso, justamente por eu ter vindo do mundo, assim, minha criação em si, graças a Deus nunca passei fome, nunca faltou nada, mas nunca teve... eu vou dar um exemplo, né? Minha mãe às vezes ia comprar um tênis pra minha irmã, ela deixava de dar pra mim pra dar pra minha irmã e vice-versa, porque não tinha como, 2 filhos ali na escola e tudo mais, não tinha como o tempo inteiro os 2 terem na mesma necessidade ali, no mesmo momento. Mas, cara, eu tinha minha mente muito escassa, muito travada, não tenha dúvida. Tenha dúvida. A partir do momento que eu comecei a acessar e falar, cara, será que isso é pra mim? Será que eu sou capaz? Será que eu sou isso? Porque, por natureza, a nossa crença limitante é o quê? Eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. E a tendência é a gente... Não, e ainda mais vindo assim dessa criação, igual você falou, de uma situação financeira como da maioria, vamos dizer assim, geralmente você chega num lugar, você chega mais retraído, mais tímido, diferentemente de alguém que já nasceu, entre aspas, herdeiro. Sim, o cara já tem conexão, já tem contato, o cara sabe que isso não é impossível para ele, que, né? Isso tudo é mentalidade. O que muda é que para as pessoas que já nasceram no berço ali, ou então herdaram, então, enfim, elas já conhecem isso. E para as pessoas que vivem lá na simplicidade, no sentido de, às vezes, de não conhecer mesmo, ou seja, é desconhecido para eles. Mas a partir do momento que você enxerga, você fala, opa, isso existe. E é possível a todos, independente de classe social, a questão é mentalidade. Exatamente. Mentalidade. Exatamente. Então, uma frase que eu carrego comigo, que eu falo, uma atitude pode mudar uma história. Cara, independente da sua condição, haja. Faz. Cara, você já mostra que você é um exemplo. Podia pedir assim, dá um outro exemplo, como eu vou te pedir. Você é um exemplo disso, nem precisava estar pedindo aqui, mas assim, tem alguém que você viu que passou pelo método, tudo que foi aplicado, você fala assim, cara, velho, esse cara aqui tá voando, cara, essa moça aqui tá voando. E tipo assim, voando, mas tipo assim, que tinha todas essas crenças e tal, limitantes, não era herdeiro nem nada, e que a pessoa venda a paçoca no sinal, não tem problema, mas ela arrebenta, ela vende 4 caixas ali e ela... tá na caminhada. Tipo assim, tem muitos líderes, gestores de empresas que ficavam presos à empresa no sentido de se achar um escravo. A pessoa continua na empresa, mas hoje é um líder com liberdade. Quando eu falo liberdade, não é de poder sair e voltar a hora que quiser, mas é uma liberdade principalmente mental. De poder chegar no seu superior, de trocar ideia, de apresentar ideias, de colocar em prática, de errar, de aprender, de voltar, de ir para o seu time, provocar o seu time a crescer, a desenvolver, não com medo, às vezes, do seu time, de alguém do seu time tomar o seu lugar. Ou seja, a pessoa conseguiu desbloquear muitas coisas, falando da parte profissional, de realmente dar o seu melhor, sabendo que aquilo ali vai levar a sua recompensa. E que se chegar um momento que não tiver mais recompensa, se ela chegar num teto, ela sabe que chegou o momento dela ir para outro lugar, dela ir para outro ambiente. E do próprio empresário enxergar também que se ele não consegue entregar mais para o seu time, significa que a empresa dele já está no limite, já está no teto e que ele precisa trabalhar para desenvolver ainda mais. Tipo, isso tudo que eu estou falando é o poder do autoconhecimento, de você se conhecer para conhecer as pessoas à sua volta. Então, assim, eu tenho várias pessoas, até empresários também, participaram. Teve um exemplo de um amigo, Eduardo, que é da Casa Volta de Paraíba, que ele colocou o filho dele para participar nessa última edição. Bacana. O filho dele tem 18 anos, cara. Eu falei, quem dera eu com 18 anos participar oportunidade de uma experiência como essa. Exatamente. Quando eu falo depois do dia de hoje, a vida nunca mais pode ser a mesma, é por tudo isso que acontece. E às vezes a gente pode fazer o dia nosso, independente de ter o método VP ou não, também ser desse jeito. Só que a tendência... E vou dizer assim, é por isso que eu sou fã de eventos presenciais, principalmente de grupos, de conexão e de outros lugares, para você estar com outras pessoas, é de você poder se conectar cada vez mais. Porque a gente olha para a empresa, a maioria das pessoas não tem essa conexão na empresa. É só trabalho, é só técnica, é só racional, tem que entregar meta, tem que entregar tarefa, tem que fazer isso. Mas às vezes não para e fala assim, e aí, cara, como é que você tá? Posso te ajudar em alguma coisa? Ah, não tô bem hoje, não tô legal. Pô, mas o que houve? Ah, não sei o que, pô, minha mãe tá assim, tá assim. Não, mas fica tranquilo, vai passar. Depois a gente toma um café, pô, mas foca aí, vamos dar o nosso melhor aqui, vamos entregar aqui a meta, o resultado. Depois a gente troca a ideia, mas tô contigo. Fica tranquilo que vai dar certo. Cara, só isso aí que você falou, você imagina, cada pessoa ouvindo isso ali, porque realmente você falou, tá lidando com pessoas, cara. Exatamente. Seria incrível a pessoa ouvir isso. E é simples, cara. Só que a tendência, cara, é as pessoas banalizarem isso na rotina, é ser engolido pela rotina. A gente tem que treinar pra poder parar. Cara, demorou 30 segundos eu falar isso aqui.
E pode fazer a diferença na vida do meu colega. 30 segundos. E vice-versa, vai ter dia que eu vou precisar disso. Sim. E ouvir isso vai falar, caramba, pô, tem razão. Pô, vamos dar uma focada aqui, vamos dar uma atenção nisso aqui, depois a gente vê isso. Geralmente, quando eu tô aconselhando alguém, ou alguém que passou por algum momento difícil, né? E aí, quando eu tô aconselhando a pessoa, eu falo assim, amanhã vai ser eu que vou precisar ouvir isso, tá? Com certeza. Então, eu tô te aconselhando aqui, eu tô aqui te dando a força. Assim, se as coisas fluírem de acordo, né, com que é a vida, né, vamos dizer assim, igual você perdeu a sua mãe, né? Eu tenho a minha. O Júlio aqui que tá com a gente ali, o Júlio também, felizmente, também perdeu a mãe dele. E às vezes quando eu tô lá, pô, irmão, é isso, e falo, grava bem. Porque se a vida fluir do jeito que ela tem que fluir, amanhã eu vou precisar de você me dando esses conselhos aqui, eu me dando essa força. Porque eu ainda tenho a minha, mas ela não vai viver para sempre. Sim. Né? E realmente, a vida é essa roda gigante. Né? Em 30 segundos aqui, você levantou alguém. Exatamente. Amanhã a sua roda vai estar lá embaixo, a roda gigante, e você vai precisar estar ouvindo isso. Exatamente. Né? Isso. E assim, cara, depois de muito tempo, assim, desse contato que a gente perdeu, porque simplesmente já tivemos corredores da empresa, eu fui te ver num retiro de carnaval, cara. Verdade. Eu fui tocar, às vezes eu falava com as pessoas, eu sou o Paulinho, eu sou o PH, eu sou da Cristomania, eu sou o DJ PH, ou sou o Manchinha. Agora, recentemente, voltei a ser o Manchinha, meu apelido de infância, cara. Eu tinha uma mancha no rosto verde. Sério? As pessoas nem sabem, né? Vocês estão ouvindo isso aí, vocês nem sabem. Eu tinha uma mancha de nascença, uma mancha verde. Você tem uma vermelha. Tem, né? Tem no rosto, no peito. Então, eu tinha uma aqui, né, no lado esquerdo do rosto, e a molecada com 10 anos de idade ali querendo me dar um apelido. Eu não tinha um apelido ainda, né, no meu bairro, e querendo me dar um apelido. E beleza, escolheram esse apelido. Tinha um desenho que passava na Globo, era o Ursinho Ted e o seu auxiliar Manchinha, que era tipo banana de pijamas, ele era auxiliar de bolas assim, e era chamado de Manchinha. O Manchinha e tal. E aquela hora eu falei, pô, gostei, não era um apelido pesado, não era um bullying forte, e eu só fiz um charme pra pegar. Falei, não, pô, que isso, faz isso não. Não, é Manchinha, Manchinha. E fiquei de boa, felizão, que não era um apelido forte, né? Então, e aí pra você ver, cara, anos depois, né, tem até um podcast aqui, um dos primeiros, que eu agradeço ao Manchinha. Falo, obrigado, Manchinha, porque hoje é o Manchinha Cast. Legal. Porque eu tento pegar muito da minha essência, sabe? Daquele garoto lá atrás. Eu lembro da experiência com a Karina Peloy, no curso 5 Liberdades, eu cheguei a comprar, e tem uma Karina ali dentro, cara, uma parte que é dela, e ela conduzindo, fazendo você voltar na sua infância, cara. Cara, aquilo dali foi incrível. Cara, eu me vi ali com 10 anos de idade. Eu, de olhos fechados, me entreguei à condução dela, né? E eu vi eu ali, cara. E foi emocionante falar pra mim, cara, porra, segue em frente, porra, acredita em você, não sei o quê. É uma parada realmente muito top. E assim, Rodrigo, e ali você esteve com o PH, o DJ PH, né? Eu estive ali naquele evento. E você destoava muito ali, porque destoava muito assim, porque eu participei de muitos retiros, cara, aquele eu não fui. E aquele retiro, ele já tava um pouco com muitas crianças, vamos dizer assim. Não sei se você sentiu um pouco fora da caixa, você falou, caramba, velho, o que tem de criança aqui? Muito poucas pessoas da sua idade ali, né? E eu participei de muitos mais maduros, assim, com pessoas mais da nossa idade, né? E cara, eu tenho essa cena, tá? Essa imagem de você correndo ali durante a gincana, porque eu cheguei um pouco mais cedo e esperei até o momento de tocar. Legal. Né? E, cara, e você naquela gincana ali, de mão dada com a galera e correndo pra fazer aquelas gincanas ali e tal, aquelas tarefas. E esse sorriso que você tá aqui agora, você tava com esse sorriso, cara, no rosto, você tava feliz demais fazendo aquilo, né? Porque assim, eu sou católico há muitos anos, né? E frequentei muitos eventos. E eu nunca esbarrei com o Rodrigo nesses ambientes, né? Aquele movimento ali, aquele retiro de carnaval, ele teve uma influência na sua espiritualidade dali pra frente. Muito. Né? Você dali pra frente, cara, falou assim, cara, eu tenho uma parte espiritual aqui que eu, sei lá, preciso acessar. Ou dali você... Cara, muito. E foi engraçado, assim, foi curioso, na verdade, nesse momento, porque assim, eu sempre fui um cara também católico.
Na época da minha irmã, principalmente, ela cantava no coral da igreja com a Alda. Você lembra da Alda? Eu já ouvi falar da Alda. Daqui na igreja do centro, né, de São Sebastião. A gente ia para programa de SBT, Globo. É mesmo? A minha irmã que cantava no coral, eu ia mais novo de acompanhante com a minha mãe. E eu morava na Rua do Quincão, então minha mãe que trazia a gente pra igreja. Só que minha mãe dava aula em escola pública, tinha que pegar ônibus. Às vezes não dava o horário, não dava pra buscar. Eu lembro que eu comecei a fazer a primeira comunhão, o catecismo, né, pra fazer a comunhão. E parei porque minha mãe não conseguia me levar. Aí anos depois eu vim morar no centro, eu voltei a fazer. Aí fiz primeira comunhão, fiz crisma, frequentava a igreja, depois me afastei um pouco. Mas sempre tive minha fé muito desenvolvida e tal. E, cara, nesse momento específico do retiro, eu estava no momento da minha vida, eu era solteiro, trabalhava já, né, obviamente, mas estava num crescimento ali profissional, numa ascensão, só que estava zoando, curtindo, aproveitando a vida. E eu, cara, sabe que eu não conseguia mais me ver nesses lugares? Sei, chegou a hora que incomoda. Eu rezava muito, pedia a Deus, eu falei, pô, Deus, me tira disso, eu não quero isso pra mim, não quero. Eu ia até embalado alguma coisa assim, cara, sentia um ambiente vazio, eu falei, cara, isso não é pra mim, cara. Pô, pessoas bebendo e tal, zoando, eu falei, cara, eu não quero isso, não quero. Foi um período forte de autorreflexão pra mim. E eu queria encontrar uma pessoa pra construir uma vida. Eu tava com 28 anos, 28 pra 29, se eu não me engano. Aquele retiro? Eu fiz 34, né? Tinha por aí, cara. 29 anos, se eu não me engano. Foi pré-pandemia. Foi isso mesmo, tinha 29. Eu fiz 34 agora. Foi em 2020. Eu tava correndo com o Juliano, casado com a Elstra. Sim. Ele que fez o convite, então. Contato, ele falando com ele, eu falei, pô, irmão, a gente troca ideia pra caramba, assim, sobre vida, né, como um todo. Falei, pô, cara, carnaval vai fazer o quê e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara, comprei tudo pra ir pra BH com os amigos e tal, já paguei casa, já paguei isso. Cara, mas, porra, não tô nem um pouco afim, cara. Tava doido pra, porra, parar, frear, enfim, dedicar minha vida, minha carreira, construir uma família. Ele falou, pô, Rodrigão, já que você tá falando isso, cara, eu vou participar de um retiro de carnaval da igreja. E a Elstra e eu vamos trabalhar lá e tal, não sei o quê. E, pô, quero te fazer o convite pra você participar. Mas como aluno e tal, como participante. Sim. Falei, pô, cara, tá aí. Aí ele me explicou como é que seria e tal, papá. Falei, pô, tá aí, cara. Pô. Ele tá falando sério? Falei, tô, pô. Pode botar meu nome e tal. É o Padre Júlio. Não, Padre Júlio não, enfim. Aí me botou o nome lá, quem que era o coordenador, tudo. Fechei. Aí comecei a comentar com algumas pessoas. Lá no espaço mesmo deles, lá, do Juliano e da Elsa. Rodrigo vai no retiro? Eu tô... Caraca, mentira. Pô, vão também? Não, tá doido? Pô, carnaval? Não. E, cara, e fui. Quando eu cheguei lá, o Padre Júlio chegou pra mim. Poucas pessoas sabem disso. Ô, Rodrigo, caramba, o que você tá fazendo aí? Já te conhecia já, Padre Júlio? Já, da igreja lá. Então, eu falei, caraca, Juliano é doido, te chamar pra vir pro retiro. Obviamente que não era pra vir pro retiro, mas porque era pro retiro de jovens, de crianças. Sim. Eu tinha que estar, talvez, num grupo de pessoas mais maduras, da minha idade ali e tudo mais. E, cara, na hora eu pensei assim, eu falei, cara, fico ou não fico? Eu vi o ônibus chegando com a criançada danada. Eu falei, cara, se Deus me trouxe até aqui é porque é pra eu estar aqui e eu vou ficar. Vou me dar essa chance. Aí, cara, ali, pô, falei, vou ficar. E fiquei. E realmente foi incrível demais, cara. Eu costumo dizer, as pessoas falaram que quando eu saí de lá, né, as pessoas, e aí, como é que foi o retiro? Eu falei, cara, foi maravilhoso. Eu faria 200 vezes de novo. Eu falei assim, pô, mas por quê? Como é que foi e tal? O que você resume o retiro? Eu falei, pô, passei 5 dias com a minha mãe. Aí as pessoas falavam assim, pô, falar o quê, né? Não tem nem resposta, né? E foi exatamente isso, e assim, e dali logo depois, isso foi em fevereiro para março, logo em julho, mais ou menos, eu conheci a minha noiva. E a gente... Tudo que você tava pedindo em oração, né? A gente se conheceu num momento conturbado, que eu tava no Rio lá com o seu Josema e tudo mais, a gente tinha contraído Covid, né, todo mundo junto. O seu Josema agravou, né, o quadro dele, aí precisou ser internado aqui. Você também agravou? Você estava internado? Só ele. Por isso? Não, estava acompanhando. Ele. É porque a gente estava em quarentena, todos juntos aqui. Ah, sim. Juninho, Caio, Marlene, eu e a Isabela. A gente ficou junto na mesma casa. E aí o seu José mudou do quarto pro 5º dia, começou a piorar. Na época tava tudo fechado, tudo isolado e tal. Aí nós levamos pro hospital aqui, a saturação dele abaixando, dificuldade de respirar. Aí falou, ó, vamos ter que entubar. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Aí a gente conseguiu organizar e levamos ele pro Rio. Entendi. Aí lá ele ficou entubado 10 dias, depois saiu do tubo, enfim. Aí foi todo o período ali. Cara, conturbado. Eu quero voltar só um pouco aqui. Você falou assim,
Eu passei 5 dias com a minha mãe. Então, assim, falar tudo isso aqui sobre o retiro foi proposital. Porque lá eu ouvi as pessoas falando assim, cara, esse rapaz aí, ele perdeu a mãe dele e tal, e a mãe dele deixou uma carta para ele. E ele leu essa carta. Na verdade, ele não estava com a carta. Só que ele sabe essa carta de cor. Se eu não me engano, você se ajoelhou, falaram isso, você se ajoelhou e fez essa leitura. Rapaz. E assim, sua mãe, ela faleceu de câncer. Foi. Né? Com quantos anos que ela faleceu? Quantos anos ela tinha? 60. 60 anos. E foi um período... Foram 10 anos de tratamento. Foram 10 anos de tratamento. Ela teve num seio, depois pro outro, e depois deu metástase óssea. E, cara, eu queria que você falasse essa carta aqui. Sabe? Mas que depois possa virar um corte, alguma coisa assim. A intenção não é, sabe, audiência nem nada. Acho que é quem tá ali do outro lado e vê o Rodrigo carregando esse sorriso, que vê o Rodrigo que hoje lá no Instagram fala assim, naturalmente sobre isso, um cara que aprendeu a fazer da dor um degrau e não um cárcere. Né? Sim. Eu li isso lá, por isso que eu tô falando isso aqui, né? E muitas pessoas, às vezes, Rodrigo, estão paralisadas nisso, cara. Ou vivendo esse momento, esse período com alguém passando por alguma situação difícil, né, da família, e isso está tirando as forças dessa pessoa. Ou alguém que está morrendo de saudade, a saudade fez essa pessoa paralisar, né? Eu não sei o que seja simplesmente uma dica de valorize mais, né? Eu digo que se você perguntar para minha mãe, ela vai falar que eu sou o melhor filho do mundo, cara. Mas eu olho para mim, para eles, eu falo assim, eu sou o pior filho do mundo. E é algo que eles ficam confusos e falam, cara, por que você pensa assim? Por que você sente isso? Eu falo, não, cara. Eu acho que eu tinha que ter mais paciência com vocês. Eu acho que eu tinha que amar mais por tudo que vocês fazem por mim. E eu acho que não. Entendeu? Então me dói muito. É algo que me faz chorar, velho. Assim, sabe? Porque eu acho que eu poderia ser um filho incrível. E se perguntar pra eles, eu sou, mas eu acho que eu não sou. Entendeu? Então, assim, sei lá, cara, eu queria que você partilhasse, você lembra até hoje dessa carta e falar, sei lá, o que isso... O que essa carta faz contigo, sabe? Fez contigo. Então, irmão, tiveram 2 episódios na minha vida, assim, de muito impacto. Por isso que eu falo que é o impacto. Eu aprendi isso, obviamente, mas eu vivi isso. Por isso que o método VP, ele foi idealizado lá em 2017 para 2018 nos treinamentos. Em 2019 eu fiz a primeira edição. Em 2023... Depois da pandemia. 2024, na quarta, né? Eu fiz a segunda e eu fiz outra esse ano, e essa é a segunda edição desse ano. Na verdade, a outra foi em agosto do ano passado. E eu fiz 2 esse ano já. E ele foi pautado totalmente na minha história pessoal e profissional. Quando eu falo dos 5 pilares, eu me uso como exemplo. Isso aqui é a sua evolução. É o que eu vivi, exatamente. O que é o VP? Você é protagonista. Você é protagonista. Que é, de fato, você se tornar o protagonista da sua vida. Porque muitas das vezes a gente é coadjuvante. A gente é o quê? Telespectador. Exatamente. A gente vive a vida do outro. Sim. Uma das coisas que eu falo assim é, quem aqui quer aprender a viver a sua vida de verdade? Incrível. Aí você fala assim, o que é viver a sua vida de verdade? É viver a sua vida e não a do outro. Não do outro. Porque na maioria das vezes a gente deixa de fazer algo pra gente pra fazer pro outro. E aí a gente tem que ser racional nesse ponto de refletir. Não é ser egoísta. Mas é porque se eu não colocar a máscara em mim primeiro, como é que eu vou colocar no outro? Exatamente. Máscara de oxigênio. Esse é que é o objetivo, entendeu? E assim, um dos pilares que a gente navega lá, eu falo de família, quando eu falo de mãe, é justamente para trazer esse impacto. Você que tem a sua mãe ainda, cara, valoriza. Surpreende. Leva uma flor, faz um café. Faça algo que faça ela se sentir importante. Igual você falou, poxa, ela fala, você é o melhor filho do mundo. E você fala, não, eu sou o pior filho do mundo. Em vez de eu falar que eu sou o pior filho do mundo, surpreende com a ação, com o gesto, que automaticamente você já vai falar pro seu cérebro que você está sendo o melhor filho.
E a gente tem que assumir esse papel, principalmente tomar posse disso. Não é pensar que tudo que eu faço ainda está sendo ruim, eu posso fazer mais. Não, porque isso automaticamente faz você criar uma crença limitante, que nunca está bom o suficiente. Se você acha que nunca está bom o suficiente para isso, você vai achar que nunca está bom o suficiente para fazer outra coisa. E aí isso vai te impedir de fazer. Exatamente. Existe uma frase que fala assim, a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Galera, vocês estão anotando essas frases tudo aqui? Vocês vão ter, fica assistindo, dá pause no YouTube. Ele já falou um monte de frase aqui, impactante. Livros, que eu ia te pedir para falar um livro no final. Eu sempre peço, pô, fala um livro, sugere um livro. Você já falou vários livros aqui sem eu falar nada. Cara, porque assim, a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, pô, se eu tô deixando de desejar aqui, eu vou deixar de desejar em outras coisas. Mas para isso a gente precisa da maturidade, do equilíbrio, para conseguir, de fato, saber ponderar as coisas e andar na balança, todas elevando, todas progredindo. Ao invés de você falar, pô, eu tô bom aqui e aqui eu tô largando de lado. Esse não é o objetivo. E assim, cara, a carta da mãe, eu encontrei a carta em 2019. 2019 eu encontrei a carta. A minha mãe escreveu em 2012. Ela escreveu a carta, não me entregou. Quando eu fui ler essa carta, foi quando eu vim de um treinamento de liderança de alta performance, onde nós ficávamos durante 3 dias num hotel, com a roupa do corpo, sem celular, sem relógio, sem nada. Que isso? Vivendo várias emoções diferentes. Por isso que eu sou do impacto. Porque foi o que mudou a minha vida. Onde a gente estava no treinamento com diversas pessoas que a gente não conhece, obviamente. Com diversos perfis diferentes, com diversas histórias diferentes. Onde você tinha que aprender a conviver pelo menos os 3 dias. Sim. E com isso tudo para entregar tarefas, com meta, com objetivo, dentro de uma competição. Onde nós éramos divididos em grupo e no final tinha um grupo vencedor. Que na verdade não tinha. Sim, todos. Só que é justamente para poder trabalhar a mentalidade. E ali, cara, eu fui colocado à prova em diversos momentos. E eu pratiquei handball durante a minha adolescência aí, dos 15, 16 anos até os 20, 22. Bruninho Verli, daqui de Três Rios, porra, é um grande mestre para mim até hoje. Foi um cara de suma importância na minha formação como homem na adolescência. E eu sempre tive um espírito de equipe muito aflorado. A mãe, passando por isso tudo, nós sempre tivemos um suporte muito grande dos amigos e familiares. Sim. Então, assim, eu sempre tive ajuda. A mãe sempre teve ajuda. Então, eu automaticamente ajudo muitas pessoas, quero contribuir com muitas pessoas, porque eu fui muito ajudado. É o que me ensinaram a fazer. E com isso, nesse treinamento, eu fui nomeado lá por um episódio o líder da equipe, e quando eu fui nomeado líder, cara, eu dei a minha vida na parada, sem saber o que ia acontecer. E voltando um pouquinho atrás, isso foi em fevereiro, mas quando foi em outubro do ano anterior, eu participando de um treinamento, tinha a roda da vida que a gente colocava o que a gente queria, e eu coloquei lá o Castelo da Disney, como eu te falei, para fazer o Master Coach. E a gente trabalhava depois no como. Esquece como que você vai fazer, mas primeiro coloca o que você quer. Eu quero comprar uma Ferrari. Eu quero comprar minha casa própria, eu quero comprar um tênis, eu quero fazer um curso. Esquece o como, só coloca o quê. Eu coloquei o quê? Pô, tô visualizando eu fazendo o curso tal, conhecendo o Flávio Augusto, tô visualizando, pô, legal. Cara, mas como eu vou ser só o cara? Agora vamos trabalhar no como. Quem que você conhece que já conheceu ele? Aonde que ele fica? Qual curso que ele vende? Quais valores que tem? Como que seria possível você acessar ele dessa maneira? Eu preciso de dinheiro, eu não tenho condições, eu preciso juntar, eu preciso vender alguma coisa, como é que eu vou fazer? Aí você vai trabalhando como? E nesse momento desse curso, cara, eu trabalhava como para poder fazer o Master Coach, custava 20 mil reais na época, eu não tinha condição nenhuma de fazer um curso desse. Eu fui e falei, cara, aí fala, pede dinheiro emprestado com alguém, faz isso, faz aquilo, vende alguma coisa. Opa, vende alguma coisa? Eu comecei a pensar, eu falei, pô, tem meu carro. Comprei através de um consórcio, valia uns 35 mil na época. Eu vendo meu carro e vou. Aí, fechei o curso. Fui, dei 10 cheques lá parcelando. Falei, ano que vem, isso era em outubro. Ano que vem, chegando perto da data do curso, eu vendo meu carro como passagem e vou. Pensando assim. Quando foi em janeiro, eu ia fazer esse curso aí do Leader Training, que era da mesma instituição. Quando eu fui nomeado líder, cara, eu dei minha vida na parada. Eu tinha um grupo de 7 pessoas, se eu não me engano. Mulheres, homem, mais velho, mais novo. E, porra, a mulher tava cansada. Eu, não, vamos lá, pô, tá chegando a reta final, vambora.
Jogava handball, tinha de equipe já aflorada, sempre fui muito ajudado, então trabalhava muito isso. No final do curso, tinha um momento de descontração lá, onde a gente nomeava uns aos outros, a gente votava em quem você escolhia como destaque da turma. E ali eu lembro que eu votei no Renato Caetano, um grande amigo lá de BH, e as pessoas votando entre elas, aí no final chegou a apuração na mão dos professores lá, dos mentores, e ele pega, olha, essa pessoa aqui, tal, fez isso, fez aquilo, papapá. E o escolhido como destaque dessa turma é você, Rodrigo Junqueira. Aí todo mundo, não sei o que, eu fico emocionado, vou lá na frente, recebo o troféu, a placa, falo assim, Rodrigo, eu tenho uma coisa para te dizer. Como destaque da turma e tal, da turma tal, do líder training, papapá, você acaba de ganhar o treinamento nos Estados Unidos. Nossa, velho. Aí eu ajoelhei no chão ali, eu falei, cara, meu irmão, Deus é maravilhoso. Caramba. E aí, irmão, é uma frase que eu carrego comigo. Eu já tinha vivido isso antes, mas ali foi uma das certezas que eu tive, que a minha recompensa é proporcional à minha entrega. Porque eu não sabia que isso ia acontecer. Mas eu só entreguei, meu irmão, dei a minha vida. E tem um detalhe anterior a isso, que tinha outro líder no meu time, que era um cara mais novo que eu, que eles nomeavam como líder a pessoa mais jovem. E esse cara que estava na minha equipe, ele foi expulso do treinamento. Que isso? Porque ele era lutador de MMA e ele estava demonstrando um comportamento meio agressivo. Ele andava para lá e para cá igual como se estivesse no ringue. Ele ficava respirando fundo, ficava olhando para os outros assim. As pessoas começaram a ficar preocupadas. A gente achou até que fosse algo colocado proposital. Só que não. Teve uma dinâmica lá que ele começou a meio que se rebelar. Tinha 2 militares lá, eles ligaram pro bombeiro, não sei o quê. Aí não sei se ele estava tendo crise de abstinência, ele era doido, enfim. Ele foi expulso. Meu time ficou com a menos. Com isso, eu fui nomeado líder. E aí onde a coisa aconteceu. Ou seja, quantas coisas não acontecem na sua vida, Deus não faz você passar por algumas provações, te preparando para outras. Mas às vezes você aceita aquilo ali como se fosse um obstáculo que você não pode sair do lugar. Voltando desse treinamento, eu já ia, ou seja, opa, devolve meu cheque aqui, que eu vou comprar passagem e tal, não sei o que, não vou vender meu carro. Eu fui sem vender meu carro, enfim, foi um sucesso, foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. Só que quando eu cheguei em casa, o treinamento ele é tão profundo que você não pode tomar nenhuma decisão durante 7 dias da sua vida. Durante uma semana você não pode tomar decisão nenhuma. Entendi, porque para ver se você só tá no emocionado. Não, porque você sai de lá no emocional. E vai... Então, automaticamente você não pode tomar decisão. Espera 7 dias as coisas se assentarem e aí você vai fazer o que você precisa fazer. Cara, quando eu voltei do treinamento, a moça que trabalhava lá em casa, a Verônica, foi e encontrou essa carta. Eu morava numa casa, minha mãe faleceu, eu fui morar no apartamento do grupo lá em cima, eu moro até hoje, eu levei tudo que tinha de lá, depois desfiz algumas coisas, e a carta tava lá, só Deus sabe onde. A Verônica vem e entrega a carta assim, Rodrigo, essa carta aqui, ó, sua mãe fez pra você, tá com a letra dela, que tá seu nome. Você lembra disso? Eu, carta? Não, minha mãe nunca me entregou carta, não. Bilhete, alguma coisa assim, ela deixava escrito, mas carta não. Ela falou assim, Rodrigo, lembro como se fosse hoje. Sua mãe escreveu essa carta pra você, mas não te entregou com receio da sua irmã ficar com o seu nome. Eu, sério? Tal, peguei a carta, olhei assim, depois eu olhei. Não dei importância. Não deu. Passou, sei lá, 2, 3 dias, eu li a carta, fiquei emotivo e tal. Deixei guardado. Eu tinha vivido a experiência nos Estados Unidos. Não, perdão, eu ainda ia viver. Eu tinha acabado de voltar do treinamento da liderança. Então, tipo, depois eu fui para os Estados Unidos. Voltei. No mesmo ano, 2019, nesse mesmo instituto, por eu trabalhar no grupo lá, ser muito amigo dos meninos lá, do Juninho, do Caio, do Fabrício, e por tudo que eles fizeram por mim, pela minha mãe e tal, cara, eu sempre tive o senso, a mentalidade, o espírito de dono. Eu atacava em todas as frentes, eu me colocava em todos os setores, eu queria conhecer todos os líderes, todas as empresas, todos os negócios e tal, papapá. Não é que eu tinha responsabilidade sobre isso, mas eu queria conhecer, eu era um cara curioso, eu era um cara interessado. Ou seja, os treinamentos que eu fazia, eu falava, cara, vocês têm que fazer isso. Pô, faz esse aqui pelo menos. Pô, faz isso. E numa dessas eles foram, fizeram, e o mesmo instituto criou um treinamento chamado Universidade de Negócios, que aconteceria lá no Sul, em Gramado, durante 1 ano, com um encontro semanal durante 3 dias. Ou seja, um final de semana por mês a gente tinha que ir para lá, viver o treinamento. E o treinamento, ele era voltado para negócios, ou seja, com as principais matérias de administração de um negócio, finanças, contabilidade, planejamento estratégico, gestão de pessoas, liderança, com o coaching e PNL aplicado. O coaching é o quê? Você aprender a fazer perguntas.
Aprender a direcionar perguntas. É uma ferramenta que você usa que traz muito resultado. E a PNL é trabalhar a mentalização. É a programação neurolinguística, onde você começa a entender um pouco mais o porquê que as coisas funcionam da maneira que funcionam. Que atrás daquilo tem uma história. E com isso você começa a trabalhar a mentalidade. Ou seja, esse curso lá da Universidade de Negócios custava 50 mil na época. Durante um ano. Aí entra a questão aqui, até para pessoas que estão ouvindo, às vezes a gente pode falar de números, de cifras assim, hoje é mais comum. Mas às vezes gera um bloqueio pra gente, porque às vezes está muito longe de mim. Sim. E eu falo, porra, você falou 20 mil, agora você está falando 50 mil. Pra mim, isso na época era muito dinheiro, como de fato é. Só que a partir do momento que você desbloqueia isso, você fala, cara, eu posso chegar lá, eu posso fazer. Você começa a enxergar isso de uma forma mais acessível. Por mais que possa demorar anos, mas é a maneira que você acredita. Eu falei, cara, 50 mil não tem condição pra mim, mas os caras podem. Pra eles isso vai ser de suma importância. Vou indicar. Porque eles vão viver no treinamento, eles vão treinar antes uma parada que eles vão viver na realidade, que é na empresa. E aí o pessoal teve aqui em 3 dias, nós fizemos a reunião e tal. Aí o Juninho, o Fabrício ficaram mais atentados aí, falou, pô, nós vamos e tal, não sei o quê. Pô, mas você vai junto. Falei, não, cara, eu não tenho condição não, pra mim não dá. Não. Ele não falou, fica tranquilo que a empresa paga e tal, papá. Moral da história. Na verdade, o Caio também, irmão do Juninho, tava junto. Nós éramos 4. Eu, Juninho, Caio e Fabrício. E aí, quando a gente foi negociar, eles falaram, pode fechar, nós vamos, 50 mil cada um. Na hora que eu liguei pra empresa lá, ia começar 2 semanas depois e tal, tinha que comprar passagem pra ir. Eu falei assim, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos, tá fechado, com uma condição. Na verdade, fomos 3, o Caio não foi não. Nós vamos em 3, mas nós queremos pagar 2. Aí o cara falou assim, tá fechado. Porra. Aí o meu pensamento era o quê? Vou tirar o meu. O seu você já não deu. Eu tô dando despesa pra eles. Tô dando despesa pra empresa. Aí, ou seja, eu fiz o curso e o 8º módulo do curso a gente fazia visita no Vale do Silício, os principais unicórnios, que era Facebook, a Amazon. Enfim, voltei. Vou chegar na carta. Isso foi em 2019. Quando a gente voltou disso, eu tive outra experiência, perdão, isso na verdade foi em 2018. Em 2019, eu tive uma experiência no grupo lá e tal, algumas coisas que aconteceram e tal, que eu tive a oportunidade, a decisão de sair e passar um tempo fora. Eu fiz um mochilão, fiquei 78 dias fora na Europa, conhecendo países, lugares, pessoas diferentes, com a cara e com a coragem. É mesmo? Todo dia que eu tava lá, eu queria voltar, irmão. Todo dia que eu tava lá, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Minha vida tá lá no Brasil, meu trabalho tá lá, mas tá tudo lá. Porque aconteceu um episódio lá de briga familiar, de pai e filho, coisa que acontece assim em qualquer círculo de amizade, de círculo familiar. Só que como eu era muito amigo dos meninos, considerado um irmão, seu Zé me tratava como pai, ele bateu em mim. Falou, vai cuidar do negócio de vocês, chega pra lá e tal, não sei o que, não precisa ficar mais aqui não. Eu fiquei meio tipo, tô construindo meu castelo no terreno de areia. Qualquer hora pode desmoronar. Sim. E eu fiquei muito mexido com aquilo, falei, cara, quer saber, eu vou passar um tempo fora. E na época eu pedi minha rescisão, ele não me deu. Eu fui. Mas quando eu chegava lá, eu queria voltar todos os dias. E beleza, porque 78 dias. Eu lembro que a mãe faleceu dia 7/7 de 2015. Quando foi dia 7/7 de 2019, eu tava na Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima. Então, ou seja, eu voltei... 4 anos depois. Eu voltei dia 8 de julho. Dia 7 eu tava na Basílica e quando foi dia 8 eu peguei o voo de volta. E aí eu fui entender o real motivo da carta. Você já tinha lido depois, ou não? Você falou que só deixou de lado, mas... Não, mas eu peguei ali 2, 3 dias. Você falou, leu, emocionou e tal, mas... Emocionei, mas não peguei. Tanto que hoje, ela é uma das etapas do método VP, de várias mentorias que eu dou, de consultorias que eu tenho um momento que eu trago isso. Porque por mais que você possa ter escutado, em palestras minhas, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, eu costumo dizer que ela veio, essa carta foi escrita pela minha mãe. A minha mãe foi instrumento de Deus para escrever essa carta, para que ela pudesse chegar ao máximo de pessoas possíveis. Porque independente da circunstância, independente da condição, independente do momento que você está vivendo, isso vai servir de alguma maneira. Porque as palavras que ela usou, você pode tirar o meu nome da carta, que ela serve para qualquer pessoa. E a carta diz o seguinte: Rodrigo, filho amado, 20 anos, hein? São 20 anos de alegria que você me deu. Amo você demais. Filho, a vida nos proporciona coisas maravilhosas. Basta você estar atento para sempre enxergar o lado bom e feliz de todos os momentos.
Viva sempre da melhor forma possível. Com pensamento positivo sempre, que tudo vai dar certo. O certo não é no momento em que queremos. Ele tem o seu tempo de Deus. Não fique triste nunca, pois a tristeza não faz bem. Chateado, aborrecido, sim, faz parte. Mas tristeza não. Lembre-se que estou ao seu lado para tudo o que quiseres. Não vou te deixar nunca, pois você é a joia mais linda que Deus me deu. Deus lhe deu honestidade, lealdade, simplicidade, bem, tudo que um homem deve de ter. Saiba aproveitar isso tudo e não deixe as grandezas se perderem. Acho que já disse tudo. Te amo, sua mãe, Rose. Caraca, velho. E assim, quanta sabedoria, cara, em tudo que ele escreveu. As palavras, cara, Acho que você... Pô, eu tô aqui com vontade de chorar demais, nossa. Assim, é uma carta que se você lê ela todo dia, ela é um treinamento pra você todo dia, velho. ela se tornou uma página a mais na minha Bíblia, cara. Todas as É. vezes que pensei em desistir, todas as vezes que eu tô triste, Cara, todas as vezes que... É isso você leu, que eu me abasteço. acabou. Ela não se fez de vítima em momento nenhum, né? Olha, mãe, não fica triste com Deus, não sei o que, não, cara, ela... Cara, te deixou um posto de combustível que flui, Eterno. que jorra, isso aí, Vitalício. vitalício, cara. E aí, cara, através de várias experiências que eu tive até mesmo após isso, eu não só a questão de me apegar à carta, mas tipo assim, cara, eu enxerguei o meu propósito, eu enxerguei o meu chamado. Qual é o seu propósito que você acha? Você tem certeza? Eu tenho absoluta que é através da comunicação e através do exemplo. O exemplo se torna através do meu comportamento, do meu gesto, poder impactar Vida de pessoas, o maior número transformar a de vida pessoas possíveis. Não é Para sobre que até dinheiro. eu seja lembrado. Nisso é consequência, cara. Eu falo até isso, que Deus me deu a oportunidade de tão novo acessar o dinheiro, não sendo meu, Uhum. mas de uma forma tão mais rápida, simples, que, cara, do fundo do meu coração, não vou ser hipócrita de falar que todos nós gostamos de conforto, de coisas boas, mas isso não enche meus olhos, cara. Isso não é uma parada que eu falo assim, uau. Não sonha em ter um estádio cheio te assistindo uma palestra sua Cara, pra ver não. quanto vai faturar. Não, É sobre nem um pessoas. pouco, cara, nem um Eu não tô pouco, perguntando isso aqui com dúvida, não, tá? Eu vejo claramente isso em você. nem um pouco. A questão aqui é responder pra essas pessoas. Não é sobre dinheiro, porque as pessoas pensam que tudo que se faz na vida, todo mundo gosta de conforto. É Você óbvio, eu vendeu, não você tô quer o falando. dinheiro da venda. Não tô falando Não que é o dinheiro não isso. é importante. Ele é, É igual isso. até ontem no treinamento, Né? as pessoas falaram, pô, dinheiro não traz felicidade. Beleza, ele pode não trazer, mas o cara dá até o exemplo, né? Pega seu filho, você com plano de saúde, você sem plano de saúde, ele precisando de um hospital. É óbvio que você fala, porra, não, eu quero ter dinheiro. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar todos os dias para ter sim dinheiro, para conquistar. Só que quando você trabalha a sua mentalidade, cara, desenvolvendo tudo isso que a gente falou aqui, cara, o dinheiro se torna consequência. Porque você vai viver para ajudar pessoas em tudo que você faz, né? Na sua empresa, o empresário vai viver para poder prestar o melhor serviço É isso, possível cara. e, consequentemente, prestando o melhor serviço possível, as pessoas querem o melhor. E né? sempre E trabalhar com em isso, comunidade, porque, cara, até pra ver o mundo a gente vem com ajuda, até pra morrer a gente precisa de ajuda, Exatamente. pra ir pra É, cova lá, pra ser enterrado. Exatamente. Então, ou seja, as pessoas às vezes que pensam que, ah não, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer o meu, eu tenho o poder, e não pensa em pessoas. Tem um amigo Tá Fabiano, vivendo cara, errado. Fabiano da JR, é um cara muito... É um cara que é muito amigo, né? Que a gente sempre troca muita ideia. É um cara também que se desenvolveu muito. Alguns desses treinamentos nós fizemos até junto. E ele sempre fala, né, cara? Tipo, se alguém tá precisando de ajuda, seja financeiro ou não, e eu posso ajudar ali, filho de algum funcionário, alguma coisa assim. Óbvio que a gente tá falando em coisas simples, né? Não tô falando de grande quantidade. Mas às vezes vai muito do gesto, não da quantidade que você tá emprestando, que você tá dando, que você tá doando. Mas ele sempre fala, né, cara, se meu dinheiro não serve pra ajudar pessoas, ele não serve pra nada. E é essa que é a mensagem que a gente tem que deixar, entendeu? Independente do seu império, do que você construiu, se você não tá ajudando pessoas, cara... Tá vivendo errado. Exatamente. Não tá... Você ainda não achou seu propósito, ainda não se encontrou. Exatamente. Porque tudo o que a gente fala de profissão, de tudo que a gente faz, cara, é meio. Sim, pra ajudar a pessoa. No fundo, todo mundo quer o quê? É contribuir, é evolução, é crescimento. Mas para isso a gente precisa de um meio para isso. Essa que é a grande questão.
Cara, acho que a gente já passou de 1h30 aqui, Já, né, cara, de bate-papo, velho. Eu vou falando, hein? Não, tá incrível, cara. Incrível, assim. E claro, né? Eu já vou estar encerrando aqui contigo para te liberar. Eu sei que você tem tantas coisas para estar fazendo aí, para estar contribuindo. Quando vai ser o próximo método? Cara, eu tenho. Acabou ontem. Desafios maiores aí. Eu ainda não coloquei uma data pro próximo método VP. Se você imagina, vai ser só ano que vem, vai ser 2006, por ano. Não, eu faço uma turma ainda esse ano. Eu faço uma turma ainda esse ano no segundo semestre. Mas eu não tenho data ainda. Mas, cara, Vou botar lá, então. Boa, aí sim. Quando a gente fala de desafios, né? O método VP foi um grande desafio que eu tive. É o primeiro passo, né? E a gente fica muito preocupado com o perfeccionismo, de fazer da melhor maneira possível e tal. E esse hoje, principalmente o quarto, a gente aprendeu muito com muitas coisas, evoluímos em muitas coisas, outras temos que evoluir. Mas eu sempre tive um desejo muito grande de ir pro digital. Onde a gente pode escalar. Quando eu falo isso, é atingir mais pessoas, exatamente. E aí eu criei a minha comunidade, que chama Método Start, que é onde você tem sim um investimento ali, mas onde você vai ter acesso a todo o conteúdo de forma constante e atualizada, de forma liberada, para que você possa acessar quantas vezes você quiser. E obviamente que é durante um ano, caso você queira, você renova ou não. Mas o objetivo ali é tudo isso que a gente trocou a ideia aqui, de forma de conteúdo mais certamente não formal, mas estruturada. Sim. Que a gente está num bate-papo, mas que a gente possa entregar lá com ferramentas, com dinâmicas, com vários recursos que faça a gente ter o método Start. E já lançou o método? Já tem a plataforma? Já tem a plataforma. Para quem está assistindo a gente aqui, me segue no Instagram lá, é rodrigo.junqueira. E eu consigo ali, na minha própria bio ali, tem o link ali onde você acessa, onde você tem todas as informações. Mas o objetivo principal que eu quero trazer dessa comunidade é que a gente está construindo, de fato, uma comunidade de pessoas que que elas querem dar um próximo passo, mas não sabem o como. Às vezes precisa assim, desbloquear algumas coisas, precisa olhar com mais clareza para outras, precisa ter mais conhecimento em algumas áreas. Então, através dessa comunidade, a gente vai conseguir ter esse contato mais próximo ali. Para quem está na comunidade, a gente tem um encontro mensal online, para que a gente possa ali tratar as nossas dúvidas, trazer as nossas dores, onde eu pego ali sempre uma pessoa para poder fazer um trabalho ali, é como se fosse uma mentoria ali. Bacana. Com as pessoas olhando. Então, é uma oportunidade muito grande de poder trabalhar, desenvolver algumas coisas ali que às vezes faz a gente agarrar. Então, assim, método Start vai estar lá na minha bio lá para que vocês possam acessar. Eu ainda não lancei hoje, dia 19 de maio, aberto ao público. Eu fiz um lançamento para a turma anterior do Método VP e fiz ontem também para as pessoas lá. Mas a partir de agora eu já vou lançar. Eu estou organizando isso para fazer o lançamento de fato. E você que está assistindo aqui, não sei o dia, o horário que você vai assistir, mas vale a pena. Me segue no Instagram lá, @rodrigojunqueira. E busca lá para poder conhecer um pouquinho mais sobre o método. Estou à disposição, qualquer coisa manda um direct lá, que eu também gosto muito de conectar com as pessoas, poder participar também um pouco ativamente das redes sociais. Então conta comigo, tamo junto. E ele responde, tá, galera? Pode ficar tranquilo que ele responde, pode mandar mensagem lá. Cara, então é isso, você quer deixar alguma mensagem final? Você até acabou falando antes ali, se eu pudesse deixar uma mensagem, mas tem algo mais que você queira falar, deixar de mensagem para essa galera? Não sei, cara. Foi tanta coisa que eu acho que você já deixou várias mensagens, né? Cara, durante todo o tempo. A mensagem final que eu deixo, até inclusive para você, eu sou um cara muito provocador, né? Gosto muito de provocar as pessoas, assim como gosto muito de ser provocado também. Cara, seja atividade física, seja cuidar da saúde, seja dar mais atenção pro filho, seja o que for, seja ter uma rotina mais estruturada, uma agenda mais organizada, seja o que for, cara, começa hoje. Eu não tô perfeito, não tô preparado, cara, mas começa hoje. Porque se a gente ficar esperando o momento perfeito, o momento ideal, a gente não vai começar, cara. E independente da sua condição, se você já começou, continue. Tô ajoelhado, continue. Caralho, caí de peito, tô rastejando, continua. Opa, levantei, tô respirando, continue. Porra, tô em pé, tô correndo, tô voando, continue. Só não para. Porque o segredo das pessoas que chegam onde a gente quer chegar é porque elas continuaram. Essa é a mensagem final que eu deixo. E no caminho a gente se encontra. Com certeza. Né? Show! Cara, obrigado. Obrigado você. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Obrigado. Bom, galera, você que acompanhou aí, tá bom? Se alguma coisa que fez sentido pra você,
tenho certeza que várias coisas, né? Escreve aqui no comentário o que mais fez sentido para você, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, tá? O intuito desse podcast é falar de empreendedorismo, né? E aí de empreendedorismo a gente fala sobre isso, né? Sobre pessoas, né? Sobre ajudar pessoas também, porque às vezes tá faltando você só não parar, continuar. Igual o Rodrigo falou, continua. Você tem um sonho, você quer empreender com alguma coisa, continua, né? Enfim. Então deixa aí o seu like, se inscreve, tá? E a gente se vê aí nos podcasts seguintes aí do Manchinha Cast. Muito obrigado a Maitê, tá bom? Fico até preocupado aqui que eu liguei aqui para ela sem querer. Tá joia, Maitê? Foi só para ver seu número aqui. Maitê Dari Fotografia, tá? Muito obrigado aí pela força, pelo apoio. Consuelo, muito obrigado, tá? Morada Lanches, galera, que é aquele lanche top na Vila Isabel. Então, Morada Lanches no início ali da Morada do Sol, em frente ao CIEP da Vila. E os ovos manchinhas, os melhores, melhor proteína que você pode adquirir são os ovos manchinhas, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua vida, tá? E até mais, até breve. Valeu, fui. Valeu, pessoal. Oi, irmão. Me manda. Olha os ovos manchinha, hein, gente. Quem já provou, já comprovou que não tem igual. É o melhor ovo da cidade, é sensacional. Se liga no que vou te falar. Super graúdo, muita clara, aquela gema linda. Se liga no que eu vou te falar. O atendimento rápido, frete grátis, é só mandar um zap. Ovos manchinha, é qualidade na mesa. Ovos manchinha, pra quem é fitness ou ama fazer sobremesa. Ovos manchinha é pra família, é pra quem quer qualidade. Ovos manchinha são os melhores ovos da cidade.